Após a noiva ser exposta em rumores de encontros noturnos com um astro em ascensão, eu despertei as memórias do personagem masculino original. Então eu ordenei ao secretário que imediatamente colocasse os assuntos mais comentados. Durante a noite, fui para o set de filmagem. Abri a porta do set, justamente a tempo de ver o fim da cena do protagonista. Eu estava parado no canto. Meu olhar estava fixo naquela silhueta familiar. Assim que o diretor terminou de falar, Leng Qingyu saiu disparada como uma flecha disparada. Pulou nos braços de Fu Yanji. Os dois se olharam nos olhos. O ar parecia ter se congelado. Meu olhar passou pelos rostos dos funcionários ao redor. Parece que eles já estão acostumados a esse tipo de cena. O diretor acabou de ouvir o relatório do assistente sobre os rumores na internet. Sua expressão ainda não estava relaxada. Então ouvi dizer que os investidores chegaram. Ele veio rapidamente na minha direção. Do outro lado, Leng Qingyu já havia saído dos braços de Fu Yanji. Sorriu timidamente. Irmã Qiu, obrigada. A voz dele é suave e agradável. Leng Qingyu balançou a cabeça. Ao olhar para o cabelo molhado dele, ela quis pegar uma toalha. Estendeu a mão pedindo ao assistente. O assistente, ao me ver, ficou nervoso. Ele já estava tão assustado que ficou pálido. Apressadamente, deu a toalha ao assistente de Fu Yanji. Aproximou-se do ouvido de Leng Qingyu. Irmã Qiu, o Sr. Mu chegou. O que aconteceu ontem à noite, quando você jantou com Fu Yanji, foi gravado. Foi então que Leng Qingyu percebeu que algo estava errado. Olhou ao redor. Finalmente viu a mim, que estava de pé na multidão. Primeiro, ela ajudou Fu Yanji a se trocar. Depois, caminhou em direção a mim, sem pressa. Nesse momento, o celular dela tocou. A voz irritada da gente veio ao telefone. O que você está fazendo? Eu te disse para ficar longe de Fu Yanji. E você, tudo bem. Ainda marcou um jantar a sós com ele. Leng Qingyu franziu a testa. É só um jantar comum. O agente estava tão ansioso que não conseguia ficar parado. Os internautas não acreditam que vocês sejam tão puros. Ouvi dizer que o Sr. Mu foi para o set de filmagem. Você precisa se explicar rapidamente. Eu vou até aí te vigiar. Entrei no camarim. Leng Qingyu tinha uma expressão que minimizava a situação. Por que você se deu ao trabalho de vir por causa de uma coisa tão pequena? Eu me recostei preguiçosamente no sofá. O canto da boca se ergueu em um sorriso frio. Como poderia apreciar essa boa peça se não viesse? Leng Qingyu desviou o olhar um pouco culpada. Ele é apenas um jovem promissor. Eu quero dar um apoio. Não foi isso que eu te disse antes? Eu me levantei. O tom era leve e despreocupado. Já que você não tem interesse nele. Isso facilita as coisas. Ela me observou com atenção. O que você quer fazer? Eu me virei, com um sorriso sarcástico no rosto. Se você se importasse comigo metade do que se importa com ele, ou se você fosse com ele tão frio quanto é comigo, eu acreditaria que você realmente não tem interesse nele. Depois de falar, saí sem olhar para trás. Ela ficou parada no lugar. De repente, uma onda de pânico tomou conta dela. Mas ainda assim, não a impediu de ir. Afinal, em nosso relacionamento, ela nunca foi a que tomou a iniciativa. Quando cheguei à porta, Fu Yanji veio me receber com um sorriso. O Sr. Mu está indo embora. Não vai jantar com a irmã Qiu? Na verdade, foi para agradecer à irmã Qiu, que a convidei para jantar ontem à noite. Não se engane. Tudo é invenção da mídia. Lancei-lhe um olhar frio, com um sorriso sutil nos lábios. O Sr. Fu provavelmente não me conhece bem. Eu realmente odeio que as pessoas me provoquem. Espero que você não se arrependa do que fez hoje. O sorriso de Fu Yanji congelou por um momento, mas logo voltou ao normal. Não entendi o que o Sr. Mu quis dizer. Não tem problema. Em breve você entenderá. Eu me virei e fui embora. Fu Yanji rapidamente pediu ao assistente para acompanhá-lo. Confirmar que eu realmente vou deixar o grupo de filmagem. Não foi depois de procurar o diretor, que ele finalmente soltou um suspiro de alívio. Em seguida, ele esfregou os olhos, deixando as pálpebras avermelhadas, batendo suavemente na porta do camarim de Leng Qingyu. Irmã Qiu. A expressão do Sr. Mo há pouco não estava muito boa. Ele pode ter entendido algo errado? Eu já expliquei isso a ela. Fu Yanji estava com a cabeça baixa, com a voz embargada. Leng Qingyu viu que ele estava com os olhos avermelhados, confortando com dor no coração. Não se preocupe. Eu vou cuidar disso. Fu Yanji moveu os lábios. Eu só quero que o Sr. Mu não se confunda. Quando chegar a hora, vou parar meu papel. Eu realmente gosto de atuar. Leng Qingyu imediatamente se posicionou. Eu prometo que não haverá problemas. Foi então que Fu Yanji parou de chorar e sorriu. Irmã Qiu, você é realmente boa. O carro saiu do grupo de filmagem. Li Meishu não pôde se conter e falou. Chefe, você não está bravo? Eu dei uma leve risada. O que há para ficar bravo? Eu já sabia há muito tempo que eu era o coadjuvante vilão. Este mundo gira em torno de Leng Qingyu.
Esta garota sortuda está mudando. O Fu Yanji que acabou de passar é o protagonista. Eu sou apenas um trampolim na linha do casal principal. É só seguir o roteiro. Leng Qingyu inicialmente achou Fu Yanji interessante. Ver ele perseguindo seus sonhos é como ver o jovem eu. Então, eu cuidei mais dele. Mas, com o tempo, a relação naturalmente mudou. Eu fui ao set e as encontrei. Depois disso, comecei a atacar Fu Yanji. Ele foi exposto em toda a internet por minha causa. Leng Qingyu saiu da indústria para protegê-lo. E também cancelou o nosso noivado. Depois de voltar para casa para herdar a empresa da família, ela abriu uma empresa de entretenimento, focada em promover Fu Yanji, até ele ganhar o prêmio de melhor ator. Então, eles finalmente ficaram juntos. Cada momento doce na série estava cravado no coração do protagonista original, pensando que o próximo ponto da trama é fazer Fu Yanji ser exposto em toda a internet. De repente, fiquei interessado. Secretário Lee. Ligue para o diretor Lee. Diga que eu quero trocar o protagonista masculino. E depois, espalhe a notícia, para que os internautas saibam quem saiu com Leng Qingyu ontem à noite. A propósito, vou revelar meu itinerário e o fato de que ele foi removido do elenco. O secretário lhe ficou surpreso no início. Depois, ele reagiu. Ele arregalou os olhos. Chefe, se não vem, tudo bem. Mas se vem, já quer fazer algo tão grande. Eu me reclinei na cadeira e fechei os olhos para descansar. Se já quer ser amante, então eu vou deixá-lo usar este chapéu direito. Daqui para frente, quem falar dele? A primeira coisa que virá à mente é que ele atrai as proezas brilhantes de uma mulher casada. Voltando para a Mu Entertainment, eu imediatamente emiti uma série de ordens. Monitorar em tempo real a opinião pública online. Ao mesmo tempo, liberar a notícia. Eu quero silenciar Fu Yanji. Peça ao diretor Lee para entrar em contato com Liu Kai e Li Ming para o teste. O pagamento pode ser cortado pela metade. Expulsar Fu Yanji o mais rápido possível. Eu pausei por um momento. Peça ao departamento jurídico para contabilizar os últimos 7 anos para além. Os custos e salários da assessoria de Qingyu. Elaborar o contrato. Se ela tiver coragem de retaliar, então envie a conta. O secretário Lee ouviu isso. Ele levantou a cabeça abruptamente, com o rosto chocado me olhando. Logo, imagens em alta definição começaram a circular online. Na foto, Leng Qingyu está quase toda. A pessoa está encostada nos braços de Fu Yanji. Os fãs de Leng Qingyu tentaram se defender, dizendo que só estavam discutindo o roteiro, e isso não é errado. Querendo colocar toda a responsabilidade em Fu Yanji, dizendo que seu ídolo apenas estava cuidando do mais jovem por bondade. É Fu Yanji que não tem vergonha. A base de fãs de Fu Yanji é fraca. Está sendo criticado a ponto de não conseguir levantar a cabeça. Alguns fãs antigos começaram a desistir. Quando começaram a circular rumores frequentes no ano passado, nós já te avisamos. Não destrua tudo isso que foi tão difícil de conquistar. Quando Fu Yanji apareceu, você disse que era um novato. Agora você se atreve a dizer que é apenas um novato? Desde o dia em que você começou a usar os recursos do seu noivo para promover os outros, estamos destinados a seguir caminhos diferentes. Desejo que seu futuro seja brilhante. Até nunca. A pessoa de cima falou bem. Usar os recursos do noivo para promover a amante é realmente nojento. Fu Yanji é ainda mais desprezível, não? Sabendo que a pessoa está noiva, ainda assim se aproxima. As provocações na internet sobre Fu Yanji e Leng Qingyu estão aumentando. Quando a agente Sui chegou ao set, a opinião pública já estava em polvorosa. Além disso, alguém que se diz um insider do set fez revelações. Liberaram um monte de fotos íntimas. Os dois trocavam olhares apaixonados durante a refeição. Quando estava quente, Fu Yanji segurava o guarda-chuva para Leng Qingyu. Fu Yanji olhava fixamente para a silhueta de Leng Qingyu. Essas fotos arruinaram tudo. Suiu entrou na sala de descanso e começou a reclamar. Olha só o que você fez. Como as coisas estão sendo espalhadas na internet. Não era para você se manter longe de Fu Yanji? Como você garantiu quando recomendou para o set? Eu não esperava que isso acontecesse. Fu Yanji disse que queria me agradecer por cuidar dele e me convidou para jantar. Suiu estava tão irritado que pulava de raiva. Agradecimento marca registrada. O agradecimento foi parar nos seus braços. Você é um novato no meio? Você está se metendo em uma armadilha tão óbvia. Ele estava bêbado. Leng Qingyu encontrou o olhar de Suiu. Imediatamente ficou em silêncio. Precisamos rapidamente emitir uma declaração para esclarecer a relação com Fu Yanji. Vou entrar em contato com o lado da família Mu novamente. Você também precisa explicar pessoalmente ao Sr. Mu. Fu Yanji estava tremendo de raiva enquanto segurava o celular. O assistente de direção veio avisá-lo de que ele podia ir embora. Ele forçou um sorriso. Minha cena ainda não foi filmada. O assistente de direção riu friamente. Já é um milagre que não estejam te pedindo compensação agora. O que você ainda está pensando?
Irmão Fu, o que vamos fazer? A internet está cheia de boatos sobre você. Não temos mais cenas para filmar. O assistente estava tão ansioso que batia os pés. Fu Yanji estava com uma expressão séria. Ele virou a cabeça e deu instruções. Você vem aqui. Faça como eu disse. O assistente ficou surpreso. Isso está certo? Fu Yanji suspirou. Só procura a cura quando está à beira da morte. Apenas não deixe que ela perceba. A equipe de filmagem pausou as cenas dos protagonistas. Primeiro, vamos filmar as partes dos coadjuvantes. Leng Qingyu estava realmente irritada. Queria sair para arejar a cabeça. Quando chegou à porta do bar, ouviu uma voz vindo do canto. O irmão Fu foi expulso pelo diretor. O agente disse que ele ofendeu alguém. Com certeza será colocado na geladeira boicotado ao voltar. Ele ficou tão preocupado que não conseguiu dormir a noite toda. Ele não estava em um bom estado. Eu temo que ele esteja pensando em coisas ruins. Tem que ficar de olho. Vou desligar. Leng Qingyu reconheceu que era o assistente de Fu Yanji. Estava esperando por ela na sombra. O assistente pequeno se virou e a viu. Fingiu estar surpreso. Irmã Qiu. Leng Qingyu foi direto ao ponto. Como está Fu Yanji? O assistente pequeno abaixou a cabeça e enxugou as lágrimas. Desde que viu os comentários online ontem à noite, ele não está com um bom humor. Leng Qingyu ficou em silêncio por um momento. Diga a ele. Eu vou descobrir quem está por trás disso. Ele não será esquecido. Voltou para o quarto. Leng Qingyu pediu a Suyui para investigar quem estava por trás disso. Nesse momento, ela percebeu que o rosto de Suyui estava pálido. Sem dizer uma palavra. Você brigou com o Mu Xinshin. Suyui disse friamente. Leng Qingyu ficou confusa. O que você quer dizer? Suyui balançou o celular. Mu Xinshin esteve envolvido neste incidente. O departamento de relações públicas deles acabou de enviar este contrato. O que você realmente fez? Caso contrário, como o Mu Xinshin poderia se distanciar de nós? Ela deu uma olhada no contrato no celular. Os gastos com relações públicas nos últimos 7 anos chegaram a mais de 100 milhões de yuans. Leng Qingyu não conseguia acreditar. Como pode ser tanto? Suyui riu friamente. Você acha que o departamento de relações públicas do Mu Xinshin é? Qualquer um pode influenciá-lo? Isso é porque você não causou muitos rumores. Caso contrário, os números seriam ainda mais assustadores. Leng Qingyu continuou a rolar para baixo. As próximas linhas eram todas sobre os rumores dela com Fu Yanji. Na verdade, isso aconteceu antes de ela entrar no grupo. O Mu Xinshin já está ajudando com a imagem delas. O que está acontecendo entre você e Mu Xinshin? Vendo Leng Qingyu em silêncio, Suyui insistiu. Deve ser um mal-entendido. Eu vou explicar para ele. Irmã Yang, ajude-me a descobrir se Fu Yanji foi congelado pela empresa. Suyui estava tão irritada que batia o pé. Diga a verdade. Você realmente gosta dele? Leng Qingyu. Se você gosta dele, tudo bem. Mas não use mais os recursos da Mu. Leng Qingyu balançou a cabeça. Você está pensando demais. Se ele for congelado, com certeza foi a Mu que fez. Essa situação eu o prejudiquei. Eu tenho que assumir a responsabilidade. Suyui com uma expressão severa. Mesmo que Mu Xinshin esteja por trás disso. Mu Xi quer selar Fu Yanji. Isso também é bem feito para ele. Ele não sabia que você tinha um noivo quando se aproximou de você? O pastor fez uma declaração pública na época. Por que você ajudaria uma pessoa dessas? Irmã Yang, eu entendo. Não importa quais sejam as intenções dele ao se aproximar de mim. Mas ele realmente não fez nada de prejudicial. Agora está sendo ignorada por causa de um mal-entendido. Sinto-me inquieta. Vou ajudar desta vez. Da próxima vez, não vou me envolver mais. Tudo bem? Suyui ficou em silêncio por um bom tempo. Suspirar. Desde que você saiba o que está fazendo, está tudo bem. Mas passar pela família Mu não será fácil. Vá rápido e explique para ele. Suyui voltou para o quarto e continuou a acompanhar as notícias. Sob o controle dele, Leng Qingyu aqui conseguiu limpar um pouco sua imagem. Mas Fu Yanji está em apuros. Seus comentários estão cheios de fãs de Leng Qingyu reclamando. Mas Suyui não é agente de Fu Yanji. Que se dane. O importante é limpar a imagem do seu próprio artista. Depois que Suyui saiu, Leng Qingyu me ligou. Eu estava lendo um roteiro de um reality show de namoro. Estava prestes a comentar sobre o roteiro. O celular tocou. Não pude deixar de me perguntar por que Leng Qingyu estava me ligando agora. Para que ela me ligou? Você está livre amanhã? Vamos jantar juntos. Eu quero te explicar uma coisa. Levantei uma sobrancelha. De acordo com o roteiro, Leng Qingyu deveria estar aqui para me questionar agora. Ela ainda não sabe que Fu Yanji foi expulso do elenco? Desculpe. A empresa tem estado muito ocupada ultimamente. O que isso quer dizer é que não há tempo para nos encontrarmos. Fale logo. Leng Qingyu claramente ficou atordoada. Afinal, não importava o quão ocupada eu estivesse antes. Eu sempre aceitava os convites com alegria.
Vendou-a sem responder por um bom tempo. Eu perdi a paciência. Não se preocupe, eu vou desligar. Leng Qingyu estava prestes a falar, quando ouviu um B. Ela olhou fixamente para a tela que havia desligado. Estava confusa. Li Meishu, que assistiu a tudo, estava aplaudindo o chefe em seu coração. Finalmente, ele se mostrou firme, distante de garotas problemáticas. O presidente Mu é único e encantador. Foi só depois que Fu Yanji foi colocado de lado que percebeu. A atitude da empresa em relação a ele mudou drasticamente. Depois de uma briga feia com seu agente, ele várias vezes quis ligar para Leng Qingyu. No final, ele se conteve. Precisa esperar mais um pouco. Ele acredita que Leng Qingyu o ajudará. Você explicou para Mu Xinxin? Su Yui olhou para Leng Qingyu, que estava perdido em pensamentos olhando os documentos. Ele tem estado muito ocupado ultimamente. Su Yui entendeu assim que ouviu. Deu um tapinha em seu ombro. Esse tipo de desculpa já foi usado. Rápido, peça licença ao diretor Li. Vá se encontrar com a Mushi. Leng Qingyu só pôde acenar com a cabeça. Su Yui sabia que Leng Qingyu estava preocupada, já que decidiu ajudar Fu Yanji. Não adianta o que qualquer um diga. Então não vou falar mais sobre isso. Leng Qingyu levantou a cabeça. Movau para o estúdio. Su Yui ficou chocada. Você tem certeza? Eu não me oponho a você ajudá-lo. Mas trazê-lo agora. O que os internautas e Mu Xinxin vão pensar? Leng Qingyu disse. Eu vou explicar do lado da Mushi. Não revele isso online ainda. Quando a empolgação passar, ninguém vai lembrar. Yui suspirou. Eu sei que você tem suas ideias. Mas da próxima vez que tomar uma decisão, você pode considerar o estúdio também? Não pense apenas em si mesma. A recepcionista ficou surpresa ao ver Leng Qingyu. Então recuperou o sorriso profissional. Com licença, a senhora Leng tem um agendamento? Leng Qingyu ficou surpresa. Ela nunca fez uma reserva. Sempre subiu direto. Sem reserva. A recepcionista ainda sorri para ela. Desculpe. Vou fazer uma ligação. Leng Qingyu pegou o celular e me ligou. Estou em uma reunião. O celular está com o Li Meishu. Ela olhou para o identificador de chamadas e hesitou. Antes, ela teria batido na porta e entregado imediatamente. Mas agora não tem certeza se o chefe está bravo com Leng Qingyu, se está zangado ou preocupado. Hesitou por um momento. Li Meishu acabou atendendo. Olá, senhora Leng. Olá. Sou o secretário Li. O senhor Mu está em uma reunião. Há algo que eu possa transmitir? Leng Qingyu hesitou. Estou lá embaixo. A recepcionista disse que precisa de uma reserva. Acabei de confirmar os detalhes do programa de seleção com o responsável. Então ouvi o Li Meishu dizendo baixinho que Leng Qingyu tinha chegado. Eu franzi a testa. Isso ainda não é hora dela se retirar. Como ela poderia vir me procurar? Deveria ser na próxima vez que nos encontrássemos para o rompimento do noivado. Sistema. A produção teve um problema. O sistema imediatamente verificou. Nenhum. Desvio abaixo de 5. Eu permaneço em silêncio. O sistema parece ter entendido. Fique tranquilo, anfitrião. Desde que complete seu próprio papel, os desvios dos outros não contarão contra você. E o que há com esses 5? Eu segui o roteiro claramente. O sistema hesitou e disse. Porque o anfitrião foi um pouco duro com Fu Yanji. Eu levantei uma sobrancelha. Isso foi realmente duro. Eu só removi um canto dele. Apenas dei um pequeno empurrão. Eu ainda não fiz um movimento real. Eu ri friamente. O protagonista de vocês realmente é fraco. Mas já que isso não afeta a missão, eu também não estou a fim de me preocupar. Leng Qingyu ficou surpresa ao me ver. Durante este mês, ela só me ligou 2 vezes. Ela de repente percebeu. Desde que saí do grupo de filmagem, não entrei mais em contato com ela. E a controvérsia na internet também começou a partir daí. Eu estou sentado à sua frente. Peguei o café que Li Meishu trouxe e dei um gole. Tem algo. Leng Qingyu acariciou o joelho. Começamos a fazer pequenas conversas. Estou muito ocupado ultimamente. Vê está um pouco. Leng Qingyu não esperava que eu fosse tão frio. Ela se sentiu um pouco angustiada. Antes, eu sempre tomava a iniciativa de puxar assunto. Agora, porém, ao vê-la demorando para falar do assunto sério, fui perdendo a paciência aos poucos. Olhei para o meu relógio ao levantar a mão. Leng Qingyu percebeu que eu estava impaciente. Isso a deixou ainda mais angustiada. Ela começou a explicar. Eu e Fu Yanji realmente não somos como você pensa. É que eu vejo que ele leva a atuação a sério e quero apoiá-lo. Naquele dia, foi ele quem disse que queria me agradecer e por isso fomos jantar juntos. Ela explicou toda a situação do início ao fim. Reforçou repetidamente que tem uma boa impressão desse jovem. Eu ouvi em silêncio. Embora eu só tivesse lido o roteiro uma vez, eu já havia percebido o caráter dessa mulher de sorte. Sua boa situação financeira e carreira artística bem-sucedida a tornaram orgulhosa e arrogante. Pessoas assim geralmente não ouvem os outros.
O que elas já decidiram, não há como convencer. Assim como agora. Ela insiste que sua relação com Fu Yanji é apenas admiração. Não importa como os internautas interpretem. Como eu odeio. Ela sempre quer ajudar ele, que está em apuros. Assim como mais tarde, quando ela percebeu seus sentimentos. Ignorando a oposição dos pais. Decididamente rompeu o noivado com o original. Assim como protegeu totalmente Fu Yanji. Leng Qingyu nunca se importa com os outros. Apenas se concentra em si mesma. Talvez tenha sido sempre muito fácil para ela. Raramente viu o lado sombrio da sociedade. Por isso, não acredita que Fu Yanji tenha segundas intenções. Da mesma forma, antes de perceber seus próprios sentimentos, não importava quão íntima fosse com Fu Yanji, ela sempre achou que era apenas cuidar de um mais jovem. Ela é tão orgulhosa que se torna arrogante. Nunca consegue entender o que os outros estão pensando. Quando recuperou a consciência, Leng Qingyu já havia terminado de falar. Ela viu minha expressão indiferente. Ficou um pouco incomodada. Você não confia em mim. Eu balancei a cabeça. Eu confio em você. De fato, você apoia Fu Yanji como um mentor. Mas e quanto a Fu Yanji? Você sabe o que ele realmente pensa? Leng Qingyu ficou paralisada. Ela sempre pensou apenas em si mesma. Raramente considera o que os outros pensam. Desta vez, se não fosse por toda essa confusão, ela definitivamente não teria vindo explicar. Exatamente por causa desse temperamento. Ela já ofendeu muitos fãs. É por isso que tem tantas despesas com relações públicas. Eu, é claro, entendo o que ela está pensando. Mas já que ela veio até mim, eu preciso fazer ela entender a dor do original. E o motivo da minha oposição ao Fu Yanji. Leng Qingyu. Temos um acordo de casamento. Fu Yanji não pode não saber. Você diz que é para cuidar do mais jovem. E ele? Com que intenção ele se aproxima da noiva de outra pessoa? Leng Qingyu abaixou a cabeça para esconder a confusão. Ele só está perto de você, não tem muitos amigos casados? Eu a interrompi. Você já me viu almoçando sozinho com eles? Vocês têm noção de limites entre amigos? Vocês realmente têm apenas uma relação de mentor e aprendiz? Você sairia sozinha com um homem que tem um compromisso? Você está permitindo que um homem com segundas intenções se aproxime. Qual é a sua intenção? Ver ela mergulhar em autodúvida. Olhei para o relógio. Desculpe. Eu vou para o local. Não vou te acompanhar. O secretário Li me viu sair, olhando furtivamente para trás. Depois de um tempo, não vi a Leng Qingyu sair. Não pude deixar de levantar a sobrancelha. Eu a olhei de relance. Ela imediatamente desviou o olhar, preparando-me para ir ao local. Dei alguns passos. De repente, me lembrei de algo. Encontrar alguém para vigiar a Leng Qingyu e o Fu Yanji. Reportar qualquer novidade imediatamente. A secretária Li, embora surpresa, ainda assim, manteve a compostura e concordou. Suyu informou a Leng Qingyu sobre a situação do Fu Yanji. Além disso, ele também deve muito por causa dos contratos de patrocínio. Ainda bem que o contrato não é abusivo. A indenização não é alta. Se o contratarmos, essas multas contratuais teremos que pagar. Leng Qingyu pensou um pouco em como ajudá-lo a pagar as multas contratuais da empresa. Os outros contratos de patrocínio, 20% do lucro será retirado do seu trabalho futuro para pagar a dívida. Suyu ficou surpresa. Eu pensei que você iria ajudá-lo a pagar tudo. Leng Qingyu lançou um olhar para ele. Eu sou um trouxa? Ajudá-lo a resolver essa situação. Assim, não devo mais nada a ele. Você decide o desenvolvimento dele no futuro. Você vai assinar o contrato. Lembre-se, não me coloque junto com ele. Suyu levantou as sobrancelhas. Adivinhou que Leng Qingyu foi me encontrar. Claramente, ela já tomou uma decisão. Ele imediatamente mandou alguém preparar o contrato para encontrar Fu Yanji. Fu Yanji estava certo de que Leng Qingyu o ajudaria. Embora ele não sentisse que Leng Qingyu tinha simpatia por ele, a ponto de fazer qualquer coisa por ele. Mas ele tinha uma intuição. Ela certamente não o ignoraria. Ao ver Suyu, Fu Yanji se sentiu aliviado por não ter ligado para Leng Qingyu pedindo ajuda nos últimos dias. Embora houvesse muitas críticas online, ele se comportou muito bem na frente de Leng Qingyu. Não expôs seus verdadeiros pensamentos. Ele não investigou. Mas eu tenho certeza de que minha influência está por trás dele. Só isso já pode fazer Leng Qingyu se sentir culpada. Suyu entregou o contrato. Veja se está satisfeito. Se estiver satisfeito, pode assinar. Fu Yanji não mudou a expressão e acenou com a cabeça. Ele abriu o contrato lentamente. Ao ver os últimos termos, seu rosto mudou. Suyu ficou encarando Fu Yanji o tempo todo. Ele está no meio há 10 anos. A mais ingênua que ele já conheceu é a Leng Qingyu. Não importa a posição. Seja homem ou mulher, jovem ou velho. Quem não tem um pouco de malícia? Suyu não odeia pessoas calculistas. É só que quando se trata de seus próprios artistas, ela se torna hipócrita.
Fu Yanji está manipulando Leng Qingyu. Ele pode não se importar, mas por causa da sua malícia, os interesses do estúdio foram prejudicados, então isso não pode ser tolerado. Ao notar sua expressão estranha, Su Yui deliberadamente ficou em silêncio. Ela esperou que ele falasse primeiro, para entender melhor suas intenções. Fu Yanji levantou a cabeça e encontrou o olhar de Su Yui. Ele sempre não gostou desse agente, Leng Qingyu. Ele até tem um pouco de medo dela. Irmã Yang, é a Leng Qingyu quem fez este contrato? Su Yui estava impassível. Este é o contrato do estúdio. Se houver objeções, podemos discutir. Fu Yanji baixou a cabeça. O contrato é justo. Foi elaborado inteiramente de acordo com o valor atual dele. As cláusulas também são justas. Mas a renda futura deve ser usada para pagar a dívida em 20%. A multa por quebra de contrato era esperada. Mas ele achava que Leng Qingyu o ajudaria a pagar. E ainda lhe daria um tratamento generoso. Este contrato foi feito de acordo com sua popularidade atual. Nem um centavo a mais. Pensou um pouco. Fu Yanji não fez mais perguntas. O contrato pode ser assinado depois. O ponto-chave é saber a intenção da chefe Leng Qingyu. Embora ele estivesse ansioso, mas ele sabia que Leng Qingyu era o objetivo final. Não se pode cuidar de uma coisa e negligenciar a outra. Então ele organizou os documentos. Sorriu para Su Yui. Sem problemas. Pode assinar. Fu Yanji não sabia que na trama original, Leng Qingyu não apenas pagou todas as multas por quebra de contrato por ele, mas também ofereceu condições generosas. Indiretamente, deu a ele uma limpeza de imagem. Deixou todos saberem que ele tinha Leng Qingyu como apoio. A ponto de, mais tarde, quando Leng Qingyu se afastou da indústria para herdar o negócio da família, todos da indústria temiam o poder da família Leng. Não ousavam subestimá-lo. Mas agora houve problemas do lado de Leng Qingyu. Ele também não receberá um tratamento tão bom. Embora eu tenha pedido ao secretário Li para ficar de olho nesses dois, mas a atenção está toda voltada para a gestão da empresa. Ele ainda está sendo criticado. Ele ainda está sendo xingado por causa do Fu Yanji. Os fãs de Leng Qingyu estão o chamando de lixo. Além disso, a relação com a minha pessoa. A popularidade disparou rapidamente. Em poucas horas, subiu para o top 3. O secretário Li relatou. A popularidade de Lu Xi desta vez. 20% vem dos fãs de Leng Qingyu. Qual é o conteúdo principal? O secretário Li disse cautelosamente. A maioria está criticando o Departamento de Relações Públicas por não ajudar Leng Qingyu. E ainda aproveitam os rumores sobre ela. Eu acenei com a cabeça. Ela foi muito sutil ao falar. Mas eu não estou bravo. Porque eles estão certos. Eu só quero aproveitar a popularidade dela neste momento. Quando a popularidade diminuir, vou soltar o MV. E então anunciarei o show. Tem mais uma coisa. A senhora Leng contratou Fu Yanji. Ela o ajudou a pagar a multa rescisória. Atualmente, poucas pessoas sabem disso. Eu acenei com a cabeça. Eu não tenho muita opinião sobre isso. Também não acho que Leng Qingyu vá por causa de algumas palavras minhas não assinem Fu Yanji. O amor dos protagonistas, por mais difícil que seja, acabará bem. Pensei em um ponto da trama. Vamos esperar terminar aqui com Lu Xi. Encontrar uma maneira de fazer essa informação vazar de Fu Yanji. Eu estava revisando os dados dos novos funcionários da empresa. Encontrei dois interessantes. Um nunca foi à universidade. Vem de uma família com dificuldades financeiras. Para conseguir voltar à indústria. Por ter uma aparência muito madura, sempre atuou como coadjuvante desconhecida. O outro acabou de se formar. É um jovem que ama atuar, mas nunca fez nem mesmo um papel de figurante. Eu me encontrei individualmente com os dois novos. Eles não se conhecem. Apenas eu e Li Michu sabemos disso. Eu realmente espero ver o caçador caçando o caçador no final. Isso sim seria interessante. Depois de conversar com eles, ambos estavam muito empolgados. Eles expressaram vontade de participar do programa. Quando o pequeno quarto do amor foi oficialmente anunciado, os fãs de Leng Qingyu reagiram imediatamente. No início, disseram que Leng Qingyu estava muito afetada. Logo depois, a Mu não se preocupou com a imagem pública. Continuaram promovendo seus próprios artistas, lançando músicas e participando de programas de variedades. Será que eu e Leng Qingyu terminamos? Em pouco tempo, os tabloides divulgaram que nós dois rompemos o noivado. Por isso, a Mu não deu suporte à imagem de Leng Qingyu, dizendo que ela já estava com Fu Yanji. Assim que essa notícia saiu, imediatamente gerou muita discussão. Senhor Mu, você não vai lidar com isso? Li Michu reportou imediatamente. Eu vejo que os fãs de Leng Qingyu se dividiram em 3 grupos. Um grupo diz que os tabloides estão inventando. Outro grupo comemora que ela voltou a ser solteira. E há um grupo que está boicotando Fu Yanji e criticando a imagem pública da Mu. Veja, todos os perfis oficiais da empresa estão comprometidos. Eu levantei uma sobrancelha. Essa audiência está boa, hein? Li Michu analisou os dados.
70% são fãs de Lang King-gil. Os outros são pessoas comuns e fãs. Eu assenti. Muito bom. Economizo um pouco nos custos de promoção. Deixe que o boato se espalhe por um tempo. Depois do trabalho à noite, revelaram que Fu Yanji assinou contrato com o estúdio de Lang King-gil. Não deixe rastros. Lee Mi-chu concordou. Ele pensou que o chefe era muito cruel. Acesa uma vela para os programadores. Lang King-gil estava ocupada refazendo as filmagens. Não tinha tempo nem para olhar o celular. Sui já tinha visto as notícias há muito tempo, mas não tinha certeza sobre a situação entre mim e Lang King-gil. Decidiu deixar as coisas esfriar primeiro. Esperar o jantar de moda para nós dois desfilarmos no tapete vermelho juntos. Assim, o boato se dissiparia naturalmente. Pensou em uma estratégia. Sui pagou para retirar a notícia sobre Fu Yanji e selecionou alguns roteiros que se adequavam à situação e eram agradáveis. Depois de organizar os outros artistas, durante o dia, não teve tempo para acompanhar as novidades online. Até que um telefonema chegou. Irmã Yang, estão nos xingando na internet. A notícia sobre Fu Yanji ter assinado o contrato foi divulgada. Suiu imediatamente acordou. O que está acontecendo? Não foi dito para manter segredo? Quem vazou isso? No dia seguinte, a secretária Lee me informou que Fu Yanji tinha assinado o contrato. O assunto já está bombando na internet. Recebi uma ligação da minha família. Senti uma onda de impotência. Só então me lembrei que por causa disso, minha família começou a prestar atenção em Lang King-gil. E foi assim que ela decidiu se afastar por amor. E o grande evento do rompimento do noivado. Vamos adiar um pouco a agenda de amanhã. Eu apenas dei algumas instruções rápidas para a secretária Lee. Ele estava me observando atentamente. Embora eu tenha dito apenas algumas palavras. Mas ele também percebeu que essa ligação não era simples. Porque minha expressão não estava boa. Senhor Mu, você está sendo afetado pelo assunto do Fu Yanji? Assim que perguntou, o secretário Lee balançou a cabeça. Ele está ciente dos dados recentes. Embora muito do tráfego tenha vindo por causa de Lang King-gil, isso efetivamente promoveu a empresa. E muitos se tornaram fãs dos artistas da própria empresa. Portanto, a empresa na verdade não sofreu nenhum impacto negativo. Eu balancei a cabeça. Assuntos de família. Concentre-se no trabalho. Não se distraia. Lee Mi-chu acenou com a cabeça, mas provavelmente pensando. Se esses assuntos de família têm algo a ver com Lang King-gil, eu coloquei o celular de lado. Continue a trabalhar. Completamente imperturbável. Lee Mi-chu viu que eu estava tão calmo. Ele também se acalmou. Afinal, ele está mais próximo da fonte da fofoca. Algo que nem ele sabe. Os outros provavelmente sabem menos ainda. No dia seguinte, quando eu voltei para casa, o sistema na minha mente começou a resmungar de repente. Hospedeiro. Eu sinto que algo está errado. Eu me comuniquei com ele sem expressão. O que está errado? No texto original, a protagonista feminina descobre que ela gosta do protagonista masculino e por isso desfez o noivado. Não foi você quem a forçou a desfechar o noivado. Eu não consegui conter o riso. Vai e olhe o roteiro novamente. Lang King-gil, quando desfez o noivado, simplesmente não achei que gostasse de Fu Yanji. Apenas o tratava bem por culpa e admiração. Depois fui visitar o set de filmagem. Ver ele gravar cenas íntimas com outras pessoas me fez entender meus próprios sentimentos. Não é? O sistema ficou em silêncio. Continuei falando. Além disso, a situação atual também se encaixa nas minhas expectativas, certo? Eu sou o jovem mestre de uma família rica. Minha origem familiar combina com a de Lang King-gil. Não sou desamparado. Sem ninguém para me apoiar. Meus pais jamais permitiriam que ela me intimidasse. Romper o noivado é normal. Além do mais, eu só preciso completar essa etapa de rompimento do noivado. Por que se importar com quem tomou a iniciativa de romper? O sistema permaneceu ainda mais em silêncio. Só viu o aviso de que a trama mudou para 5. Ele também não se deu ao trabalho de dizer mais nada. Quando cheguei em casa, não estava muito nervoso. Era para ser assim. Meu pai realmente se esforçou quando era jovem. Depois de expandir o clã Mu, ele sempre me preparou para assumir o comando. Então, assim que me formei, assumi a empresa. Meu pai, Mu Qinshan, já havia se afastado completamente. Nos últimos anos, ele saiu para viajar por conta própria e aproveitou para investir em algumas pequenas empresas, apoiando pessoas capazes, mas que carecem de suporte financeiro. Ele tem estado bastante livre e à vontade. Ao chegar em casa, eu fui para dentro da casa sozinha. Depois que a mãe da original faleceu, Mu Qinshan já tinha planos de se afastar, e durante esses anos, a original se dedicou ao trabalho. A relação dela com Mu Qinshan era apenas assim. Portanto, não tenho medo de que ele sinta algo diferente por mim em relação à antiga. Mu Qinshan, pai. Assim que entrei, vi Mu Qinshan sentado no sofá assistindo as notícias na TV. Ele acenou com a cabeça, indicando que eu me sentasse.
Eu me sentei no sofá em frente ao dele, esperando calmamente ele começar a falar. Mu Qinshan apenas me lançou um olhar, e continuou assistindo a TV. Eu também não estava apressada. Apenas continuei esperando, até que as notícias terminaram. Foi então que Mu Qinshan virou o olhar e me perguntou. Primeiro, entendi a situação da empresa. Depois, fui direto ao ponto, explicando por que me chamaram para casa hoje. Eu percebo que a atitude da garota, Leng Qingyu, é indiferente. Eu percebo que a atitude da garota, Leng Qingyu, não é das melhores. O que você pensa sobre isso? O tom dele parece ser indiferente. Mas eu sei o que está acontecendo. Isso é ele me apoiando. E a minha atitude é crucial. Se eu mostrar um pouco de relutância em relação a Leng Qingyu, eu acredito que Mu Qinshan certamente irá fazer com que Leng Qingyu converse claramente comigo. E termine tudo com Fu Yanji. Que pena. Eu não sou a original. Eu não tenho interesse em Leng Qingyu. Não é só ela que pode se casar com a família Mu. Eu vejo que Leng Qingyu pode não ser capaz de administrar bem a empresa deles. A empresa da família deles precisa principalmente de grandes investimentos e talentos tecnológicos. Se no final as duas empresas pesarem sobre meus ombros, eu não ficaria super cansado? Depois de ouvir o que eu disse, Mu Qinshan levantou levemente as sobrancelhas. Ele sabe que eu já dei facilidades para Leng Qingyu antes. Ele pensava que seu filho gostava dessa garota. Portanto, ele queria dar um toque nessa garota e na família Leng. Nossa família Mu não precisa se fortalecer através de casamentos. Ele arranjou esse casamento para o antigo proprietário na época. O que ele queria não eram os bens da família Leng, mas sim que ela pudesse, com seu próprio esforço, conquistar seu espaço em outras áreas. Embora o processo tenha contado com a ajuda do próprio filho, mas pelo menos ela é uma boa pessoa. Mas agora parece que Mu Qinshan também tem que admitir que está envelhecendo. Seu julgamento não está tão afiado. Ao ouvir que não precisávamos de um casamento, eu respirei um pouco aliviado. Isso é claro. Também não é qualquer um que pode se tornar nosso parente. Enfim, a pessoa que eu, Mu Qinshan, procuro deve ser alguém capaz de sustentar o negócio da família. Não estou tão certo se poderei cancelar o noivado hoje. Afinal, a atitude de Mu Qinshan ainda é incerta. Mas pode forçar Leng Qingyu a sair do mundo do entretenimento. Concentre-se em voltar e herdar os assuntos de família. Isso também conta como eu ter completado metade da tarefa. Mu Qinshan levantou as sobrancelhas. Não dava para perceber nada pela expressão, mas eu sei que ele estava bastante orgulhoso por dentro. Nós, pai e filho, conversamos por um tempo. Então saímos juntos para o compromisso. O lugar marcado era um hotel muito discreto da família. Às vezes, eu também recebo clientes aqui, mas eu sei pelo roteiro. Mu Qinshan adora socializar aqui. Portanto, a oportunidade de cancelar o noivado hoje ainda é muito possível. Quando os membros da família Leng chegaram, eu e Mu Qinshan nos levantamos para recebê-los. As pessoas que nos lançaram um olhar. Levantei ligeiramente as sobrancelhas em meu coração. Essa filha ilegítima, Liu Rushui, parece ser mais valorizada do que os rumores sugerem. Na trama, eu acabei ajudando essa filha ilegítima para atrapalhar Leng Qingyu. Mas no final, foi porque a sorte da protagonista era forte demais. As coisas também foram resolvidas por ela. Nesse momento, o sistema em minha mente começou a tagarelar de repente. Hospedeiro. A trama já mudou para 6. Fiquei surpreso. Será que perceberam que eu estou aqui? Essa ação de me passar despercebido. O sistema continuou falando. Na trama original, Liu Rushui não deveria estar presente na anulação do noivado. Eu inclinei ligeiramente a cabeça. Pode ser que a família Leng ainda não saiba que estamos aqui para discutir a anulação do noivado. As duas famílias começaram a trocar cumprimentos. Nós nos sentamos juntos. Leng Qingyu me olhou. Apertou os lábios, pensando em quanto tempo faz que ela não me vê. Parece que desde a última vez que ela veio me procurar na empresa, nunca mais nos encontramos. Na verdade, eu costumava aparecer na vida dela com frequência, mesmo que não estivesse ao seu lado. Mas sempre havia algumas arrumações do dia a dia que traziam meu cheiro. Portanto, ela nunca achou que eu realmente a deixei. Agora, eu de repente me retirei da vida dela, deixando-a sem saber o que fazer. E olhando para mim agora, não parece nem um pouco que não estou acostumado. Leng Qingyu se sentiu um pouco desapontada. Mu Qinshan e Liu Shen trocaram algumas palavras. Logo entraram no assunto principal. Ele apenas fez uma leve menção. As notícias desses dias estão bem agitados, já que anteriormente ele havia mencionado a situação. Liu Shen, mesmo não se importando com o mundo do entretenimento, ele também deu uma olhada no Weibo nos últimos dias. Sem falar na Qin Fang, que está sempre de olho em sua filha. Ele sabe tudo sobre os eventos da história do entretenimento. Claro que sabe. Como está a atmosfera deste jantar? Pode decidir se as duas famílias ainda terão a chance de se tornarem famílias consanguíneas. Mu Qinshan lançou a conversa.
Liu Shen imediatamente pegou a deixa. Qin Gyu não tem nada a ver com aquele homem. Apenas que ele tem algum valor comercial. Além disso, anteriormente, por causa dela, aquele homem foi atacado na internet. Por isso Qin Gyu se sentiu culpada. Ela quer ajudar um pouco. Irmão Mu, você não precisa se preocupar. Quando voltar, faça com que Qin Gyu bloqueie. Isso não causará problemas para Xinshen. Falando nisso, Liu Shen me lançou um olhar, sorrindo levemente, sobre eu poder me tornar seu genro. Ele estava claramente muito satisfeito. Afinal, eu sou capaz e excepcional. Eu olhei para Liu Shen, forcei um sorriso. Realmente não esperava que ele conhecesse tão bem a filha. Infelizmente, Leng Qingyu proibir Fu Yanji. Ela provavelmente não está disposta a isso. Como esperado. Ao lado, Leng Qingyu imediatamente respondeu: eu não vou proibir Fu Yanji. Há uma solução melhor para isso. Assim que Leng Qingyu terminou de falar, o ambiente instantaneamente ficou em silêncio. Mu Qinshan lançou um olhar desapegado para Leng Qingyu. A autoridade de quem está acostumado a estar no poder é realmente intimidante. Apenas esse olhar. Leng Qingyu se sentiu um pouco desconfortável. Estava prestes a explicar. Mu Qinshan já havia falado. Na verdade, quando as duas crianças ficaram noivas, não pensei muito sobre suas personalidades. Meu filho começou a administrar a empresa desde que me aposentei. Embora também esteja no mundo do entretenimento, a natureza do trabalho é diferente da de Leng Qingyu. Talvez não tenham muito em comum. Melhor deixar essa união de lado. Eu vejo que aquele rapaz e Leng Qingyu estão ambos no mundo da atuação. Na verdade, eles combinam bem. Imagino que tenham assuntos em comum. Leng Qingyu deve apreciar bastante o outro. Não pude deixar de dar um elogio a Mu Qinshan em meu coração. Essas palavras deixam claro que eu e Leng Qingyu devemos anular essa união. E também insinuam que Leng Qingyu e eu não combinamos muito. Na verdade, ela combina mais com o jovem ator Fu Yanji. Embora não tenha a intenção de menosprezar a profissão de ator, Leng Qingyu é, afinal, uma grande estrela. Enquanto Fu Yanji nem é considerado um ator de segunda ou terceira linha. Dizer que eles cooperam. Mas para indicar, Leng Qingyu atualmente não é digna de mim. A família Leng não é boba. Naturalmente, todos perceberam o significado nas palavras. Liu Rushui já não se importava muito, mas ao ouvir as palavras de Mu Qinshan, neste momento, ela ainda ficou bastante feliz. Ela sabia em seu coração, nos olhos de Liu Shen, ela nunca será melhor do que Leng Qingyu. Mesmo que Leng Qingyu não esteja focada e vá para o mundo do entretenimento, Liu Shen ainda valoriza essa filha. E não ela, a filha ilegítima que trabalha arduamente na empresa. Liu Shen queria dizer mais alguma coisa, mas ele também sabia que o que Mu Qinshan disse era verdade. Agora, mesmo que Leng Qingyu esteja se saindo bem no mundo do entretenimento, não se compara a mim, que já assumi a empresa e a estou gerindo com sucesso. Leng Qingyu também chegou um pouco tarde aqui. Agora, ela também vai se casar. Eu farei com que ela volte imediatamente para herdar a família. Liu Shen não quer abrir mão desse casamento. Afinal, no círculo, aqueles que podem herdar sozinhos e têm capacidade não são muitos. E eu sou exatamente um dos melhores. Liu Rushu estava apenas observando a situação ao lado. Ao ouvir essas palavras, ela imediatamente se animou. Ela virou a cabeça para olhar Leng Qingyu. Ela se lembrou. Essa irmã realmente detesta tudo que é mundano. Entrar na indústria do entretenimento é para perseguir sonhos. Hoje em dia, ela não vai desistir facilmente. E então voltar para disputar a herança com ela. Eu levantei as minhas sobrancelhas. Triângulo preto apontando para a direita sair da indústria. Isso não é uma oportunidade? Mu Qinshan olhou para Leng Qingyu. Embora ele tenha achado aquele jovem bom no início, mas agora, ao ser lembrado por mim, ele percebe que não é apenas Leng Qingyu a candidata adequada. Mu Qinshan lançou um olhar a Liu Shen. Eu acho que lidar com a vida amorosa, não ser limpo não é uma coisa boa. Além do mais, deixar pessoas irrelevantes influenciar suas decisões à toa. Mas, Leng Qingyu, que estava sob os olhares de todos, permaneceu em silêncio. Ela entende isso em seu coração. Não importa o quanto ela se sinta desconfortável com os arranjos familiares desta vez. O problema também começou com ela. Portanto, não era bom rebater demais. Ela só podia fingir que estava obediente. Mas, no fundo, ela não quer desistir da carreira no entretenimento para voltar a herdar os negócios da família. Portanto, ela permaneceu em silêncio. Ela queria que todos soubessem sua posição. Liu Shen viu que sua filha não dizia nada. Ele rapidamente lançou um olhar severo para Leng Qingyu, sugerindo que ela se pronunciasse rapidamente. Mas antes que Leng Qingyu pudesse falar, Mu Qinshan foi o primeiro a se pronunciar. Não importa se ela quer continuar na indústria do entretenimento, ou voltar para casa e herdar os negócios da família. Isso é um assunto da sua família. No entanto, irmão Leng,
Assim que terminarmos este jantar hoje, os dois jovens não estarão mais presos ao compromisso matrimonial. Se no futuro os dois tiverem interesse, nós podemos nos sentar novamente e decidir por eles, não há pressa. O que Mu Qinshan queria dizer era bastante direto. Parece que não há espaço para negociação nesta questão. Liu Shen também não insistiu mais. Assim, ele ficou em silêncio. E Leng Qingyu ainda estava insistindo em expressar sua insatisfação. Assim que soube do cancelamento do noivado, ela levantou a cabeça de repente e me lançou um olhar surpreso. Como assim já romperam o noivado? Ao lado, Qin Fang viu que Liu Shen não dizia nada e rapidamente puxou a manga dele. Ele ainda parecia indiferente. Depois de lançar um olhar fulminante a ele, ela se virou para mim e disse: Xinshin, você vê, Qingyu na verdade não gosta daquele homem. Ela também não te fez mal de verdade. Depois de tantos anos de relacionamento, tudo se desfez assim. Não é uma pena? Eu sorri levemente e disse: Tia, isso na verdade não é só um problema entre mim e Leng Qingyu, por algumas razões. Agora isso está causando um alvoroço na cidade. A empresa também foi bastante afetada. Neste momento, não é mais uma questão pessoal. Eu não posso ser egoísta e pensar apenas em mim primeiro. Qin Fang ficou perplexa. Como isso acabou envolvendo a empresa? Ela ainda queria dizer algo. Ao lado, Liu Shen a interrompeu. Então, ele se virou e me fez algumas perguntas sobre assuntos de negócios. Eu respondi de forma tranquila e natural. Em seguida, Mu Qinshan assumiu a conversa. E voltamos a conversar sobre negócios. Não demorou muito e os pratos foram servidos. O jantar foi passado em silêncio. Durante esse tempo, Leng Qingyu tentou me olhar nos olhos várias vezes, mas eu sempre evitei. Até que, no final, as duas famílias se despediram. Leng Qingyu também não conseguiu trocar palavras comigo. Ao voltar para casa, Liu Shen levou Leng Qingyu para o escritório. Liu Rushui, ao ver isso, silenciosamente se afastou. Agora, seu estúdio será dispensado. Volte rápido para herdar a empresa. Liu Shen ordenou com uma expressão ligeiramente sombria. A expressão de Leng Qingyu também não era boa. Meu estúdio estava indo muito bem. Liu Shen se virou de lado, com as sobrancelhas levantadas. Bom, pode ser melhor do que a empresa de Mu? Se o seu estúdio pudesse se tornar uma empresa decente. Se você não tivesse assumido a empresa, nem estaria em posição de falar. Leng Qingyu mordeu os lábios, sem dizer uma palavra. Liu Shen batia na mesa ansiosamente. Se você quer estar à altura de Mu Xinshin, você precisa voltar e herdar os negócios da família. Depois que você estabilizar a empresa, abrir uma empresa de entretenimento será fácil. Agora está sendo desquitada. Você acha que é por causa daquele homem, falando abertamente, ou você simplesmente não é digna de Xinshin agora? Ele respirou fundo e continuou a repreendê-la. Se você fosse como Mu Xinshin, agora também seria chamada de Gerente Leng. Essas notícias você ainda não consegue abafar. Desde que você avise com antecedência. Quem se atreveria a escrever sobre você levianamente? Olhe para mim, seu pai. E olhe para Mu Xinshin. E também o CEO Zhao. Ninguém reporta as fofocas dele porque eles não se atreveriam a ofendê-la. Mas no círculo de entretenimento, não importa quão alto seja seu status, os jornalistas de entretenimento não deixariam de fora suas fofocas, a menos que você pague o suficiente. Depois de tantos anos, você ainda não entendeu esse fato. Liu Shen a encarou. Estava furioso. Não me importa o que você está pensando agora. Se você não quer voltar para herdar os assuntos de família como eu disse, um dia, entregarei a empresa para Rushui. Você pode ficar mais alguns anos lá fora. Eu não acredito que a empresa possa realmente ser entregue a você. Leng Qingyu ficou em silêncio por um bom tempo. Finalmente, ela concordou. Comparado com a confusão na casa dos Leng, aqui, estou muito mais tranquilo. Cumprimentei Mu Qinshan e voltei para o meu lugar. Vi que havia uma chamada não atendida de Li Michu no meu celular. Olhei para o relógio e liguei de volta. Presidente Mu. Ouvi Li Michu cumprimentar. Perguntei apressadamente. Aconteceu algo com a empresa? Li Michu disse rapidamente. Não. Apenas que Fu Yanji foi exposto por internautas. Atualmente, ele está filmando no set de Kingdou Xuan. As críticas online à senhorita Leng e seu estúdio são explosivas. Parece que elas ainda não resolveram a questão de relações públicas. Eu me lembro da expressão pálida de Liu Shen quando ele saiu. Sorri levemente. Provavelmente, Leng Qingyu também não tem tempo para lidar com esses problemas agora. Pensei comigo. É uma boa oportunidade para empurrá-la um pouco mais. Nossa conta oficial também está sendo afetada? Li Michu assinou com a cabeça repetidamente. Sim. Muitos fãs de Leng Qingyu estão indo à conta oficial reclamar. Isso faz com que nossa equipe de relações públicas atue. Ótimo. Então vamos fazer a conta oficial emitir um comunicado, dizendo que eu e Leng Qingyu desfazemos o noivado. Não há recompensa.
E então, envie a fatura do Departamento de Relações Públicas. Marque Leng Qingyu e seu estúdio. Pressionei-as para pagarem as despesas de relações públicas. Li Michu concordou rapidamente. Enquanto desligava o telefone, ela pensou. Afinal, eu conseguiria obter fofocas de primeira mão. Li Michu gastou um pouco de dinheiro para que Fu, o maquiador de Yanji, revelasse a notícia, dizendo que Fu Yanji assinou com o estúdio de Leng Qingyu. Tantos internautas começaram a investigar. Finalmente descobriram que Fu Yanji ainda está filmando. Nesse momento, a discussão no Weibo ainda não havia diminuído. Ele realmente já começou. Isso deixou os internautas bastante irritados. Todos começaram a criticar. Além disso, porque ele é um artista recém-contratado por Leng Qingyu, muitos fãs de Leng Qingyu começaram a se desapontar e a desfazer o apoio. Um fã antigo escreveu um longo desabafo online. Já se passaram 7 anos. Estou realmente cansado. Não entendo o que você quer fazer agora. Quando você entrou no meio, você se preocupava muito com sua imagem. Tornar público o assunto do noivo. Foi para se distanciar de outros astros masculinos. Você disse que isso é um fato. Um dia você vai se casar. Você só compartilha isso com os fãs que considera família. Eu só quero perguntar. E agora? Quando você defende os outros? Você já pensou nos sentimentos de Mu Xinxin? Todos estão boicotando Fu Yanji. E você ainda o contratou. Você já pensou na sua família, fãs e noivo? A relação entre fãs e ídolos é mútua. Você não se importa conosco. Eu também não preciso me importar com você. Com a saída de vários fãs influentes. Em um dia, Leng Qingyu perdeu uma grande quantidade de fãs. Até mesmo a gravação de Qingou Xuan foi afetada. Os internautas correram para o Weibo da equipe para pedir boicote a Fu Yanji. Suyu está bem ciente das mudanças online. Se pudesse decidir por conta própria, ele já teria emitido um comunicado para banir Fu Yanji. Assim, acalmaria a ira dos internautas. E protegeria alguns fãs. Infelizmente, ele não tem essa autoridade. Dentro da empresa, Leng Qingyu é a chefe. Zhen Xiao veio apressadamente. Irmã Yan. Suyu franziu a testa. A chamada já foi conectada? Zhen Xiao balançou a cabeça. Também está confuso porque Leng Qingyu não está no set e não atende o telefone. Será que aconteceu algo? Pensando nessa possibilidade, Zhen Xiao, assustado, disse rapidamente a Suyu. Irmã Yan, a irmã Qiu não estará em perigo, estará? Suyu olhou para o relógio. Ainda não se passou 24 horas. A polícia não se importa com isso. Continue ligando. Zhen Xiao acenou com a cabeça. Pegou o celular e fez uma ligação. Comparado ao medo de encarar Suyu, ainda é mais fácil fazer uma ligação. Leng Qingyu saiu do escritório do pai. Voltou para seu quarto. Deitou-se na cama e se sentiu extremamente cansada. Todas as suas insistências dos últimos anos agora parecem uma piada. Enquanto Suyu estava apressada para contatar Leng Qingyu, a internet estava em polvorosa. O blog oficial da Muma Entertainment fez uma postagem. Em resposta à recente opinião pública online, o representante da empresa declarou em nome do chefe. Primeiramente, meu chefe cancelou o noivado com a senhorita Leng Qingyu esta noite. Daqui em diante, que cada um siga sua vida em paz. Espero que os fãs parem de fazer exigências no Weibo, para que o chefe não tenha que limpar a bagunça da Leng Qingyu. E desde que Leng Qingyu estreou, nossa equipe de relações públicas lidou com isso várias vezes. Os documentos já foram enviados ao estúdio de Leng Qingyu anteriormente. Espero que a senhorita Leng Qingyu consiga pagar rapidamente as despesas de relações públicas. Os internautas estão comentando. A quantia de 100 milhões em despesas de relações públicas é realmente assustadora. Os transeuntes exclamam. Eu não estou vendo errado, estou? 100 milhões em despesas de relações públicas. Com certeza. A Mu Corporation gastou bastante comprando as fotos. Claro que esse dinheiro deve ser pago pela Leng Qingyu. O que foi comprado são informações comprometedoras sobre ela. Nosso presidente Mu finalmente se levantou. Por que ele deveria pagar pela Leng Qingyu? Os fãs dela simplesmente não sabem o que é vergonha. Ir ao perfil oficial dela e pedir para o chefe limpar a bagunça. Que tipo de cara de pau é necessário para fazer isso? Parabéns ao presidente Mu por se libertar do mar de amargura. Não precisa mais ser sugado. Leng Qingyu, você agora vai seguir carreira solo. Isso é claramente uma ascensão da amante. Não estou querendo brigar. Não gosto desses dois. Poderia sair mais cedo, por favor? A mulher infiel e a amante devem ser banidas. Boicote a Leng Qingyu. Alguém está reclamando da Leng Qingyu. Nos últimos anos, a Leng Qingyu deve ter ganhado bastante atuando. Como assim? Estão em atraso com as despesas de relações públicas. E ainda tem que pagar uma multa por rescisão de contrato à amante. E assim foi. Os fãs estão em constante discussão. Ao mesmo tempo, Suyu está lidando com uma grande confusão. Irmã Yan, a família Mu emitiu um comunicado rompendo o noivado.
E ainda dizem que devemos a taxa de publicidade. Zheng Xiao está muito ansioso. Dizem que a má reputação de Fu Yanji está afetando o desenvolvimento do grupo. Vamos trazê-lo de volta. E não conseguimos entrar em contato com a irmã Qiu. Não há ninguém no apartamento. Procurei em vários lugares e não encontrei. Suyu está com uma expressão preocupada. Depois de pensar um pouco, ela deu ordens para que Fu Yanji volte por conta própria. Ligue para o diretor e peça desculpas. Diga que irei ao setting outro dia para me desculpar novamente. Peça ao departamento financeiro para transferir o dinheiro para a família Mu. Precisamos quitar a taxa de publicidade logo. Depois, faça uma captura de tela e poste no Weibo. Esta noite está destinada a ser uma noite sem sono. Eu terminei meu banho. Deitei na cama e fui ver o Weibo. Vi a notícia de que a empresa recebeu a taxa de publicidade. Abri a página do estúdio de Leng Qingyu. Ela realmente só resolveu parte dos problemas. Até a questão da assinatura com Fu Yanji foi tratada de forma vaga, sem mencionar se a dissolução do meu noivado é verdadeira. Pensando um pouco, eu mandei uma mensagem para o secretário Li, para que ele encontre uma oportunidade de se aproximar de Su Yui, ver se ela está disposta a mudar de emprego. Se ela estiver disposta, eu ficaria muito feliz em aceitá-la. O sistema na minha mente estava observando minhas ações. Não consegui me conter. Hospedeiro. Su Yui é realmente o braço direito da protagonista. Como você pode realmente trazê-la para cá? Eu fechei os olhos e competi com o sistema na minha mente. Por que não poderia? Eu realmente acho que ela está desperdiçando seu talento naquele estúdio. Não pode vir aqui mostrar suas habilidades? O sistema respondeu lentamente. Na história que se seguiu, a protagonista abriu uma empresa de entretenimento. Não era Su Yui quem estava gerenciando tudo? Onde está o desperdício? Eu não aceito isso. Quem disse que precisa tirar o tapete de Leng Qingyu? Trazer Su Yui não é uma tarefa simples. Se você não acredita, pergunte. As duas têm uma relação tão boa quanto irmãs de sangue. Onde eu conseguiria convencê-las? O sistema permaneceu em silêncio. Apenas sinto que algumas coisas não estão certas. Também planejei secretamente coletar algumas informações sobre o meu mundo. Entender minha personalidade. Para evitar que eu perca o controle no meio do caminho. Senti que a mente estava tranquila. Também não tenho vontade de pensar muito. O sistema não tem razões para me convencer. Então vamos começar a descansar. Afinal, amanhã ainda tem um monte de coisas para fazer. Assim que fechei os olhos, Leng Qingyu também não teve um momento de paz. Quando ela viu aquelas notícias agitadas online, já era algo que acontecerá no dia seguinte. Ela olhou fixamente para o celular, que tinha mais de 200 chamadas perdidas. Ela massageou a têmpora que estava doendo um pouco. Ela rapidamente ligou para Su Yui. Irmã Yang, desculpe. Ontem estive ocupado com assuntos de família. Su Yui parecia bastante relaxada. O tom dela também era calmo. Você dissolveu o seu noivado com Mu Xinshin. Leng Qingyu não queria muito admitir. Mas esse fato já está diante de nós. Ela apenas fez um som de concordância. Embora Su Yui já soubesse disso de antemão, ela não pôde deixar de suspirar, pensando consigo mesma. Se Leng Qingyu pudesse ter conversado comigo antes, me avisado com antecedência, não estaria tão passiva agora. Ela fez um gesto casual para Zheng Xiao enviar o texto que havia preparado. Em seguida, ele esfregou a testa e consultou Leng Qingyu. Como você pretende lidar com Fu Yanji? Sem esperar pela resposta de Leng Qingyu, Su Yui começou a atacar sem parar. Minha opinião aqui é que devemos bani-lo. Por que você não pode provar que com Mu Xinshin, o rompimento do noivado não tem nada a ver com ele? Se não o banirmos, você e a má fama de ser amante dele com certeza ficarão grudadas em você. Leng Qingyu franziu a testa. Precisamos realmente lidar com isso assim? Su Yui entende o que Leng Qingyu quer dizer. Como parceiros de trabalho por muitos anos, ele sabe muito bem o que ela está pensando. Não quer abrir a boca, né? Su Yui então falou diretamente. Então, o que você sugere que façamos? Você deve ter visto o que está acontecendo na internet, certo? A família Mu definitivamente não vai esclarecer isso para você. Não fique pensando que ainda pode segurar essa etiqueta de traição. Leng Qingyu, eu não entendo muito bem o que você está pensando. Se você realmente gosta do Fu Yanji, então eu posso entender. Mas você não gosta dele. Sempre que há algo relacionado a ele, você fica confusa. Como você consegue tomar a decisão errada toda vez? Leng Qingyu ficou paralisada. Su Yui e ela, todos esses anos, embora tenham tido desavenças, mas esta é a primeira vez que ouve a outra pessoa criticar dessa forma. Quase disse diretamente que eu estava louca. Ela se virou para olhar as pessoas ao redor. A expressão é um pouco complexa. Algumas pessoas, juntamente com Zheng Xiao, estão sussurrando lá fora. Ela puxou Su Yui para o escritório. Parece que podemos ouvir seus sussurros. Ei, veja só, a irmã Yang está bem brava desta vez, hein?
Outro entrou na conversa. Não é mesmo? Não sabemos de nada e ainda não conseguimos entrar em contato com ninguém. Nós passamos a maior parte da noite acordados, e agora de manhã bem cedo fomos chamados. Ela está bem, não é? Provavelmente ela só acordou agora depois de uma boa noite de sono. Assim que isso foi dito, todos ficaram em silêncio. Mas as expressões estavam bem feias. Todos passaram a noite se preocupando, lidando com várias notícias e opiniões até ficar tonto. E então, a pessoa envolvida, Leng Qingyu, foi a última a chegar. Como isso poderia ser bom para ela? Suyu está realmente irritada. Ela vem planejando há 6 meses transformar o estúdio em uma empresa formal. Ela também discutiu isso com Leng Qingyu, mas ela não esperava que Leng Qingyu estivesse tão desinteressada. Chegou a esse ponto. Ela não consegue entender o que Leng Qingyu está pensando. Se ela realmente se sente culpada em relação a Fu Yanji, não seria suficiente dar dinheiro e recursos? Precisar esconder alguém atrás de si nesse momento conturbado. Não considerar nada para evitar suspeitas. A reputação de todos está arruinada. Isso é o que chamam de compensação? Leng Qingyu não percebeu o descontentamento de Suyui. Assim como antes. Jogar o problema complicado para ela. Eu talvez tenha que me retirar da indústria do entretenimento. Suyui ficou atordoada, olhando para Leng Qingyu por um bom tempo. Ela puxou o canto da boca. Oh! Não é de se admirar. Não é de se admirar que Leng Qingyu não se importa com nada. Não dá para ficar na indústria do entretenimento. E ainda tem a posição de herdeira da empresa de tecnologia eletrônica esperando. Ela tem um plano B. Como poderia se importar com essas coisas pequenas? Leng Qingyu cobriu o rosto com as mãos, sem olhar para a expressão de Suyui. Daqui a pouco, ele finalmente falou com a voz rouca. Eu vou resolver isso. Eu vou emitir um comunicado. Fu Yanji continua filmando. Depois que eu explicar claramente, ele com certeza conseguirá se limpar. Ele é um bom ator. Você pode me substituir quando chegar a hora. Suyui olhou para ela. Assentiu com um sorriso sarcástico. Tudo bem, vamos fazer rápido como você disse. A notícia da aposentadoria de Leng Qingyu espalhou-se rapidamente. A internet causou um alvoroço. Alguns lamentaram. Outros criticaram. Alguns zombaram. Ai! Minha Leng Qingyu. Por que ela tem que se aposentar? Eu confio em você. Apenas espero que você não desista deste meio. Alguns começaram a fazer comentários sarcásticos. Agora estão satisfeitos? Fico feliz que vocês tenham conseguido afastá-la. Mushinshin está satisfeito? Os fãs estão ansiosos. Não vá embora. Como poderiam desistir de tantos anos de esforço? Claro que também há quem pense racionalmente. Como poderia ser que alguém a forçou? Se ela é inocente, não seria suficiente apresentar provas? Dizendo que não tem provas. Vamos correr. Alguns especulam. Talvez seja uma exigência da família. Sair da indústria é só voltar para herdar os negócios da família, certo? Especulações desse tipo surgem sem parar. Eu estava navegando no Weibo. Vi um tópico em alta. Leng Qingyu realmente publicou uma declaração de saída. Antes que eu pudesse reagir, Li Mishu entrou apressado para me informar sobre isso. Leng Qingyu mencionou algumas coisas na declaração. Ela apenas aprecia Fu Yanji como se fosse um júnior. E o rompimento do noivado com você é totalmente problema dela. Ela disse que não considerou suas necessidades. Portanto, alguns fãs foram até o Weibo oficial. Pediram para você convencer Leng Qingyu a voltar e dar uma olhada. Eu sorri levemente. Não se preocupe com esses fãs. Se houver qualquer comentário ofensivo, não pense 2 vezes, processe direto. Como está a Suyui que você contatou? Li Mishu, ao ouvir isso, instantaneamente ficou animado. Esta manhã eu a liguei. Ela inicialmente recusou, mas ela acabou de retornar a ligação. Disse que precisa te ver pessoalmente. Eu levantei uma sobrancelha, considerando o desempenho recente de Leng Qingyu. Isso realmente deixou Suyui extremamente desapontada. Isso a fez decidir aceitar a oferta tentadora que eu estendi. O secretário Li me viu com uma expressão de quem já esperava isso. Não pude deixar de perguntar. A relação entre Suyui e Leng Qingyu não chegou a esse ponto, certo? Como assim, disposta a mudar de emprego assim, do nada? Eu bati levemente na mesa. Quando os interesses de todos não estão em conflito, as relações são naturalmente boas. Mas uma vez que os interesses não coincidem, separar-se é mais do que normal. Leng Qingyu tem uma sólida origem familiar. Mesmo que ela não consiga se manter na indústria do entretenimento, ela ainda pode voltar e herdar a fortuna da família. Portanto, seu desenvolvimento na indústria sempre foi impulsivo. O estúdio depende totalmente da administração de Suyui. Mas Suyui é diferente. Ela não tem para onde voltar. O estúdio é a vida dela. Agora, Leng Qingyu quer se aposentar. O pilar principal deste estúdio se foi. Leng Qingyu só pensa em si mesma.
e ainda se envolveu com Fu Yanji, mas não pensou no que fazer com o estúdio depois. O secretário Li finalmente teve um momento de clareza. Então Suil está buscando uma saída para si mesma. Ela não quer mais ser uma ferramenta para Leng Qingyu. Eu assenti. Dê uma olhada na minha agenda. Vamos marcar um encontro com ela. A Casa do Amor estreia hoje à noite. Precisamos aproveitar a oportunidade para criar um alvoroço. Fique de olho nas tendências online. Entendi. Por causa da promoção da empresa Mu, o alvoroço sobre a aposentadoria de Leng Qingyu durou apenas 2 dias. Foi substituído pelos nossos programas de variedades, pelos programas de talentos. Ambos os lados avançaram juntos. O resultado foi surpreendentemente bom. Eu também não fiquei parado aqui. Após observar a tendência do programa, comecei a trabalhar em um novo projeto. O secretário lhe ficou surpreso ao ver o roteiro que escolhi. Seus olhos estavam cheios de surpresa. Isso é um filme com 2 protagonistas masculinos? Eu aceno com a cabeça. Sim, é para Shen Yang e Wu Zihao. O secretário lhe levanta a sobrancelha. Shen Yang e Wu Zihao sempre tiveram boas atuações. Eles também se esforçam muito. Apenas a sorte deles é um pouco ruim. Nunca conseguiram fazer sucesso. Os 2 frequentemente interpretam papéis de coadjuvantes. Nunca realmente chegaram ao estrelato. Parece que desta vez estou decidido a dar uma chance a eles. Embora a Mu Enterprises seja um gigante na indústria do entretenimento, mas também depende principalmente de investimentos para lucrar. Agora também devemos fazer mais tentativas novas. Embora haja muitos artistas na empresa, se formos falar sobre quem pode se tornar um grande nome, realmente não são muitos. Antes, eu não ligava muito para isso. De qualquer forma, as peças que escolhi para Leng Qingyu sempre fazem sucesso. A empresa também se beneficia disso. No entanto, pensando bem, por que recuar só por causa de um pouco de lucro? Dá para ver que estou prestes a fazer algo grande. O secretário Li estava tão empolgado. Parecia que tinha tomado uma injeção de ânimo. Queria trabalhar horas extras todos os dias até o fim dos tempos. A questão do show do Wang Yao. Você pode me ajudar a ficar de olho? Avise a Zhang Yui, não inventa moda. Coloque isso como prioridade. Faça isso direito. Ele concordou imediatamente. Zhang Yui é a agente do Wang Yao, viu? Eu apontei para o roteiro dos 2 protagonistas. Este filme será dirigido por Zhu Qing. O mantivemos por tanto tempo. Este ano é hora de quitar a dívida. Deixe a notícia se espalhar. Exceto pelos protagonistas. Outros papéis, quem estiver interessado pode fazer o teste. Li Michu estava um pouco hesitante. Deveríamos avisar Zhu Qing? Devemos priorizar as pessoas da empresa. Eu sorri e balancei a cabeça. Não precisa. O que eu estou oferecendo é uma oportunidade. Se conseguem ou não depende das habilidades de cada um. No próximo mês, a empresa Mu lançou um reality show de namoro e um programa de talentos. A popularidade está simplesmente nas alturas. Qualquer pequeno movimento pode causar um grande alvoroço. Isso rendeu bastante dinheiro para a empresa. Olhando para esses relatórios, Li Meishu também entendeu. Não é de se admirar que eu tenha que fazer isso pessoalmente. E não gastar dinheiro com os outros para fazer apresentações. Na cabana do amor, Liu Kai se tornou o rei da popularidade. Li Ming, por outro lado, tem uma controvérsia significativa em relação à sua imagem pessoal. Mas quando finalmente revelarem os 2, ambos têm a identidade de caçadores ocultos. É provável que Li Ming seja ainda mais popular do que Liu Kai. E do lado do reality show, porque os mentores são profissionais. Além disso, os alunos estão extremamente dedicados. E ainda há algumas fofocas entre os meninos. A popularidade nunca diminuiu. Os fãs estão ocupados todos os dias votando e promovendo seus ídolos. Enquanto estou ocupado com os assuntos da empresa, ao mesmo tempo, estou discretamente tentando descobrir o que está acontecendo com Leng Qingyu. Ouvi dizer que Leng Qingyu já entrou na empresa da família. Até Liu Shen a apresentou a várias pessoas depois. Vou confirmar com o sistema. Sistema. Considero que esse ponto de sair do círculo e cancelar o noivado está resolvido, certo? Mas esperei muito tempo e não recebi resposta do sistema. Fiquei surpreso por um momento. Girei a cadeira, sussurrando baixinho. Então até mesmo o sistema pode deixar temporariamente o mar de consciência, hein? Lembro da última conversa que tive na minha mente. Fico pensativo. Não consigo evitar um sorriso. Fui Angie, após o afastamento de Leng Qingyu. Ele ficou escondido no apartamento, ansioso por um tempo. Quando os internautas pararam de criticá-lo após verem a explicação de Leng Qingyu, ele, na verdade, achou que isso poderia ser uma coisa boa. Além disso, Leng Qingyu ainda deixou Zen, que a seguia, Xiao e o agente para ele. Não rescindiu o contrato com ele. Fui Angie e não foi esquecido. Ele sabe muito bem que está à sua oportunidade. Apenas a saída de Suyui é um pouco lamentável. Embora ele não tenha sentimentos por Suyui. Mas todos sabem.
Ela era mais capaz no estúdio de Leng Qingyu. Agora, Suyu e Leng Qingyu não estão mais. O resultado é que os recursos que ela pode obter são limitados. Mesmo que Leng Qingyu tenha voltado para sua própria empresa, ela ainda continua a apoiar as operações do estúdio. No entanto, devido à demissão de Suyui, ela teve que, além de seu trabalho ocupado, ainda se distrair para acompanhar as mudanças por lá. Quando Leng Qingyu soube que Suyui foi para a empresa do Mu, ela ficou bastante confusa. Então, ela a convidou para se encontrar. Faz tempo que não nos vemos. Suyui, que estava na sua frente, já não era mais tão reprimida como quando ela acabou de se aposentar. Ela exalava uma energia vibrante e empolgante. Até mesmo um estranho poderia perceber que ela estava indo bem agora. Muito menos sua velha amiga de anos, Leng Qingyu. Suyui perguntou com preocupação. Faz tempo que não nos vemos. Como está a empresa? Está se adaptando? Eu lembro que você nunca gostou de socializar. Leng Qingyu acenou com a cabeça em resposta. Ela conhecia bem Suyui. Suyui também a entendia muito bem. Ela estava um pouco fora de sua zona de conforto, mas só podia se adaptar aos poucos. Suyui concordou com a cabeça. A vida, né? Não é assim que funciona? Observando Suyui, Leng Qingyu hesitou um pouco, mas ainda assim perguntou. Yang marca registrada. Por que você escolheu ir para a empresa Mu? No estúdio, você é a chefe. Empresa Mu. Não é apenas uma agente? Suyui sorriu levemente. Isso mesmo. Você está certo. Ficar no estúdio. Eu posso decidir a maioria das questões. Mesmo na sua ausência, posso decidir tudo. Mas ir para a empresa Mu. Eu sou apenas uma agente com artistas. E ainda tenho muitos superiores que podem me comandar. Leng Qingyu franziu a testa. Ela não entendia muito bem. Por um lado, Suyui ir para a empresa Mu não é certeza. Pode ser melhor do que ficar no estúdio. Por outro lado, ela sentia mais como se tivesse sido traída. Suyui continuou a explicar. Mas se eu ficar no estúdio, isso significa enfrentar uma montanha de problemas que você deixou. Não tenho outros artistas para substituir você. Em pouco tempo, o estúdio provavelmente desaparecerá sem aviso. Assim como agora. Ninguém mais menciona. Leng Qingyu não pôde deixar de ficar surpresa. No início, para me concentrar nela, o estúdio não contratou mais ninguém. Todo o estúdio girava em torno dela e de Fu Yanji. E agora, apenas Fu Yanji ainda está firme. Mas na empresa é diferente. Mesmo que eu seja apenas um pequeno agente. Mas os dois artistas que tenho nas mãos são os principais talentos da empresa. Eu tenho confiança. Em pouco tempo, eles poderão se tornar o segundo você. Ou até mesmo superá-lo. Quando Suyui disse isso, seus olhos estavam cheios de determinação e esperança. Isso deixou Leng Qingyu sem palavras por um momento. Suyui sabia muito bem o motivo pelo qual Leng Qingyu a procurou. Mas ela não iria se defender. Porque, ao se encontrar com ela, ela já havia tomado sua decisão. Ela realmente disse que não se arrepende. Leng Qingyu. E quanto a você? Você precisa pensar em si mesma, certo? Caso contrário, em quem mais você pode contar? Quanto ao encontro entre Suyui e Leng Qingyu, eu realmente não me envolvi muito. Mas claramente Suyui se importava muito com isso. Senhor Mu, eu garanto, eu não vazei nenhum segredo comercial. Apenas conversamos rapidamente e acabou. Sério. Eu levantei a mão e a interrompi. Li Ming e Liu Kai devem voltar esta semana. Antes disso, me envie o planejamento que você fez para eles. Vamos fazer uma reunião primeiro. Quando eles voltarem, você pode se encontrar e conversar com eles. O quarto do amor termina este mês. Naquela época, haverá um aumento de popularidade. Li Ming e Liu Kai certamente receberão muitos roteiros. Você precisa ser engraçado. Suyui assentiu seriamente. Eu farei isso. Eu com certeza darei o meu melhor. O secretário Li, que estava ao lado, de repente sentiu uma certa crise. Porque parece que alguém está se esforçando mais do que ele. E até me admira. É como se sentisse que meu emprego pode ser ameaçado. Suyui, emocionada, foi acompanhada pelo secretário Li para fora. Ele estava tão animado que nem percebeu a leve vigilância do secretário Li. Descobri que quase me tornei um workaholic. As ações da empresa Mu estão subindo constantemente. A empresa está se desenvolvendo muito bem. Antes, eu apenas investia para ganhar dinheiro. Agora, não só posso investir, como também posso gerenciar meus próprios projetos. E ainda temos um irmão e uma irmã. No momento em que vi Suyui, o sistema ficou surpreso. O anfitrião já completou o ponto de rompimento do noivado. Assim que resolver a interferência na herança de Leng Qingyu, a tarefa estará completada. De repente, ouvi a voz do sistema. Eu apenas levantei uma sobrancelha. Na verdade, não tive uma grande reação. Depois de completar a missão, o que acontecerá comigo? Quando a missão for concluída, o anfitrião não será mais afetado pela trama.
Poderei viver neste mundo até a morte natural. Eu levantei uma sobrancelha. Ou seja, uma vez que o último ponto seja completado, eu me tornarei um fundo. Poderei fazer qualquer coisa. O sistema ficou em silêncio por um momento. Pudesse dizer assim também. Eu olhei os documentos que tinha em mãos. Balancei a cabeça. Que pena. Essa Leng Qingyu ainda não começou a herdar a empresa. Sinto que não preciso intervir. As coisas não estão fáceis para ela. O sistema finalmente percebeu. A sorte da protagonista está extremamente fraca. Embora não saiba por que isso aconteceu. Mas como a trama não se desviou muito, o sistema também não se importa muito. Afinal, o mundo não vai desmoronar. Melhorar as habilidades da protagonista não é responsabilidade do sistema do coadjuvante. Ele não está nem aí para isso. Para o sistema, o que importa mais é acompanhar o anfitrião por um tempo. Não encontrei nenhuma informação específica. Isso deixou o sistema um pouco ansioso. As coisas realmente não estão indo bem para Leng Qingyu. E nem preciso mencionar que ela não é como eu. Ela não estudou administração. Além disso, seu auge foi todo dedicado à atuação. Colocá-la como professora de atuação. Isso realmente seria profissional. Mas gestão e atuação não são a mesma coisa. Além do mais, seu estúdio era gerenciado por Suyui. Ela não tem experiência nessa área. Quando ela começou na empresa, Leng Qingyu ainda se faz de muito calma. Mas quando se trata de conhecimentos técnicos especializados, ela acaba se entregando. Com o passar do tempo, isso gerou certo descontentamento entre os talentos técnicos. Ela mesma sente que não é tão boa nessa área quanto Liu Rushui. Após várias tentativas frustradas, ela decidiu mudar de direção. Ela focou na indústria do entretenimento. Depois de convencer Liu Shen, ela conseguiu o capital inicial e fundou a Uni Entertainment. Primeiro, ela uniu seu estúdio. Então, ela quis trazer Suyui para sua equipe. A trama parece ter voltado, de certa forma, aos trilhos. Li Michu foi novamente visto em meu escritório. Aquele Suyui que é um exemplo de lealdade. A sensação de crise dentro de mim se aprofundou. Sempre sinto que Suyui, em comparação ao agente, é mais como alguém que sabe agradar. Como ela consegue ser mais eloquente do que ele, que é seu secretário? Senhor Mu, você acredita em mim? Eu sou alguém que ama nossa empresa. Eu sou uma pessoa que nasceu para ser pastora. A morte é o fantasma dos pastores. Nunca será tirada de lá. Eu não vou ceder. Enquanto eu lia o roteiro, eu ouvia ela honestamente repetir as palavras de Leng Qingyu e as dele. Eu também tinha que lidar com as críticas do sistema. A protagonista caiu em desgraça. Ela realmente fez algo tão traiçoeiro. E tem também a Suyui, tão subserviente. E quanto à amizade dela com a protagonista? Elas não estavam sempre lutando lado a lado? Como isso se transformou nisso? E ainda esqueceu completamente como foi que você atirou de Leng Qingyu. Suyui finalmente terminou de falar. Sua atitude era totalmente firme. Ela estava pronta para se eu mostrasse qualquer sinal de descrença. Estava pronta para falar 1000 palavras de lealdade a qualquer momento. Eu passei o roteiro que estava em minhas mãos para ela. Este é o que você me mostrou antes. A trama é boa. É bem inovadora. Os personagens também são interessantes. Ver cada pequeno episódio da história pela perspectiva do protagonista é bem difícil de filmar. Você tem alguma ideia? Assim que se menciona trabalho, Suyui imediatamente ficou séria. Seu rosto estava sério. Eu conversei com Zhu Qing. Este tipo de roteiro é desafiador. Se filmado corretamente, será um clássico. Se desviar, se tornará um slide. Mas a configuração é boa. O protagonista não é apenas um personagem que conta histórias. Mesmo em cada pequena história, os personagens são muito bem desenvolvidos e ricos. Pode dar vida a diversos tipos de personagens. Eu acho que podemos tentar. Eu acenei com a cabeça. Certo. Então, vamos fazer o financeiro liberar o orçamento. Notifique os artistas abaixo para irem ao teste. Você pretende usar Liu Kai e Li Ming como protagonistas? Sim, exatamente. Eles não tinham experiência com esse tipo de papel antes. Além disso, essa série é muito agradável para os coadjuvantes. Pode dar a eles uma oportunidade de prática. Não há muita dificuldade em termos de atuação. Essa série pode até ir para as estrelas. Eu também acho o roteiro bom. Agora os artistas da Mu estão todos em alta. Independentemente do tamanho, todos estão ganhando notoriedade. Estou extremamente ocupado. Como posso me envolver em todos os dramas? Seria ótimo ter alguém confiável para assumir. Essa garota, Suyui, tem ideias. Ela também tem muita energia. É a mais adequada para fazer esse tipo de trabalho. Ótimo, então, vou deixar isso com você. Quando começarmos a filmar, eu irei visitar o set. Ao ouvir isso, Suyui, a seriedade em seu rosto desapareceu imediatamente. Ela saiu feliz. Quando ela desapareceu, o secretário lhe comentou: por que eu achava que Suyui era tão distante antes?
Na verdade, ela é uma verdadeira boba. Eu a olhei rapidamente, comunicando-me com o sistema mentalmente. Hospedeiro. Eu não entendo. Por que Suyui não quer ajudar Leng Qingyu? Na verdade, na trama, ela não estava sempre trabalhando na empresa de entretenimento de Leng Qingyu? No final, ela até se tornou a presidente. Eu estava verificando o relatório em minhas mãos. O canto da minha boca se levantou levemente. Na trama original, Leng Qingyu pensou bastante ao se retirar do mundo do entretenimento, fazer uma reunião de despedida. Não só considerou os sentimentos dos fãs, como também pensou no futuro de cada pessoa do estúdio. Ela investiu o dinheiro que ganhou em Suyui, permitindo que ela abrisse uma empresa de entretenimento. Leng Qingyu se tornou sócia. Suyui, naturalmente, ficou feliz em ter este patrocinador que não se intromete, para apoiá-la. Sim, ela apoiou fortemente Fu Yanji, mantendo sua reputação em boa forma, o que resultou no final feliz do casal. Mas e agora? Leng Qingyu se aposentou sem saber o porquê. Não pensou nos fãs, nem considerou o pessoal do estúdio. Só pensou em Fu Yanji. Que pena! Suyui já havia partido. Então, quem irá abrir caminho para Fu Yanji? O sistema ficou sem palavras diante da minha análise. Depois, perguntou novamente. Hospedeiro, já considerou a razão pela qual Leng Qingyu mudou? Levantei uma sobrancelha. Pode ter a ver comigo. Afinal, o efeito borboleta existe. Enquanto o sistema estava imerso em pensamentos profundos, o secretário Li já colocou diante de mim as informações que ela conseguiu investigar. Começou a relatar as pistas que conseguiu apurar. Senhor Mu, o artista mais popular da Uni Entertainment agora é Fu Yanji. Outros novos talentos também foram recém-contratados. Não tem muita visibilidade. Verifiquei. Mais da metade são fãs de Leng Qingyu. Assinaram o contrato só para vê-lo. Eu estava folheando os documentos. Fiquei levemente surpreso. Nos últimos 6 meses, a empresa Mu esteve extremamente ocupada. Porque o sistema não estava presente. Não tenho certeza se completei o terceiro marco. Não prestei mais atenção nos protagonistas. Não esperava que, durante esses 6 meses, Fu Yanji não tivesse feito progresso. Ele estava apenas fazendo papéis secundários. Ao ver que eu estava parado naquela página dos documentos, o secretário Li, como sempre, me explicou com atenção. Por que Suyui se juntou à nossa empresa anteriormente? O estúdio que Leng Qingyu deixou sempre esteve em um estado de desordem, como um bando de dragões sem líder. Leng Qingyu acabou de entrar na sua própria empresa de eletrônicos. A empresa de tecnologia também está ocupadíssima. Isso fez com que o estúdio não tivesse um verdadeiro líder. Embora Fu Yanji seja o único artista, os recursos são escassos. Os recursos deixados por Leng Qingyu basicamente são para o protagonista masculino, e não se encaixam com ele de jeito nenhum. Após ouvir o relatório de Li Michu, eu assenti. Neste círculo, não faltam pessoas com boas habilidades de atuação. Por exemplo, os antigos Shen Yang e Wu Zihao. Suas atuações não são piores que as de ninguém, mas ainda assim, só conseguem interpretar papéis secundários nas séries, sem recursos e valor comercial. Não importa quão boas sejam suas atuações, não conseguem se destacar no meio. De acordo com as informações que consegui, Leng Qingyu planeja imitar nosso modelo de relacionamento anterior, em um programa de variedades para promover seus artistas. E ela mesma provavelmente também participará. Li Michu disse orgulhosamente que ela realmente se esforçou para conseguir essa informação. Eu aprecio essa notícia. Acenou com a cabeça e disse. Então, Leng Qingyu está planejando voltar ao trabalho antigo, né? Li Michu passou mais um documento. Ela deve estar querendo viver das velhas glórias. Eu soube que ela, junto com Zhen Xiao, já começou a contatar os fãs de antes. Ela também pediu para que soltassem a notícia de que seu primeiro programa de variedades está a caminho. E instruiu os fãs a divulgarem bem e fazer uma boa promoção. Eu já tenho um plano em mente. Olhei para Li Michu. Fique de olho nas movimentações online. Assim que houver qualquer comentário sobre seu retorno aos programas de variedades, compre imediatamente os trending topics. Diga que Leng Qingyu está retornando apenas por Fu Yanji. Crie alguns títulos, como Leng Qingyu se afastou por amor, ou o retorno por amor, essas coisas. Você deve entender que isso é uma evidência, certo? Li Michu entendeu a mensagem. Esses documentos que temos são a prova. É evidente que Leng Qingyu quer, ao voltar para o mundo do entretenimento, apenas ajudar os artistas da sua empresa a se firmarem. Mas do ponto de vista dos internautas e fãs, isso pode ser entendido como o chamado verdadeiro amor. Após ser inspirada por mim, a secretária Li estava cheia de energia e se pôs a trabalhar. Ela definitivamente quer competir com Suyui, manter sua posição de destaque na minha frente. O sistema viu que eu estava focado na protagonista. Não pude deixar de lembrar. Hospedeiro.
O próximo ponto é interferir na protagonista para que ela não herde a empresa da família. O foco deve estar nos projetos de sua própria empresa, e não nas questões da indústria do entretenimento. Eu sorri. Quem disse que eu a estou afetando para cumprir um ponto da trama? O sistema ficou surpreso por um momento. Mas por que isso? Eu bati na mesa. Você não esqueceu que tipo de empresa eu dirijo, certo? O sistema ainda estava confuso. Eu então expliquei. Eu dirijo uma empresa de entretenimento. Lang Kingyul agora também possui uma empresa de entretenimento. Ela não é minha concorrente? Além disso, ela ainda quer me passar a perna. Essas razões não são suficientes para eu retaliá-la? Eu me sentia secretamente satisfeito. O sistema não ficou parado. Eu gritava internamente. Você foi quem primeiro cavou a cova dela. Mas eu ignorei aqueles pequenos movimentos do sistema. Quando Fu Yanji se despediu de Lang Kingyul, seus olhos estavam cheios de surpresa inegável. Ele teve que admitir. Ele se aproximou de Lang Kingyul por causa dos recursos dela. Se ela também fosse dele, seria ainda melhor. Afinal, Lang Kingyul é uma premiada atriz. Quantas pessoas na indústria a respeitam? E todos estão desesperados para entregar roteiros a ela. Se ele estivesse com ela, os recursos não viriam a rodo? No entanto, a série de eventos que se seguiram foi algo que Fu Yanji não esperava. Especialmente quando ele estava sendo atacado na internet. Ele se lembrou da frase que eu disse. Ele sabia que isso era consequência de me provocar. Ele também sabia que eu estava por trás disso. Mas ele não tinha como se defender? Ele só podia contar com Lang Kingyul. Quem diria que Lang Kingyul realmente se aposentou? E ainda deixou o estúdio de lado. Ele não sabia mais o que fazer. Só podia se submeter e aceitar pequenos papéis em várias produções. Mas tudo bem. Agora é diferente. Lang Kingyul voltou. E ele, Fu Yanji, em breve vai se tornar famoso. Assim que ouviu que Lang Kingyul estava voltando, ele rapidamente fez uma sopa e enviou para ela. Enquanto trocava algumas palavras, ele sutilmente contava sobre suas dificuldades atuais. Como era de se esperar, ele rapidamente recebeu a promessa de Lang Kingyul. Ela prometeu que o ajudaria a se tornar famoso novamente, e revelou que a empresa iria produzir um programa de namoro. Ao ouvir que iriam fazer um programa de namoro, a mente dele imediatamente começou a trabalhar. Ele se apressou em contar suas ideias para Lang Kingyul. O que há de interessante em ver pessoas comuns se relacionando? Ver estrelas se relacionando é que traz o verdadeiro alvoroço. Lang Kingyul também achou que fazia sentido. Então ele continuou a persuadi-la em voz baixa a participar desse programa de variedades. A notícia do seu retorno certamente trará muita repercussão ao programa de variedades. De fato, Lang Kingyul logo ficou interessada. Vendo isso, ele aproveitou a oportunidade. Sugeriu que ele e Lang Kingyul aparecessem juntos no programa de variedades, fingindo ser um casal de variedades. Na verdade, ele não queria apenas ser um casal de variedades. Se aparecesse no programa de variedades com Lang Kingyul, os fãs de CP certamente ficariam loucos torcendo por nós. Quando ele e Lang Kingyul realmente estivessem juntos, os fãs de CP naturalmente também os apoiariam. Ele não teria apagado completamente a etiqueta de amante que tinha antes? A notícia do retorno de Lang Kingyul se espalhou rapidamente. Embora já tenha se passado mais de 6 meses, o nome de Lang Kingyul ainda está em alta. Isso gerou bastante atenção e discussão. Como a irmã Lang voltou? Não disseram que ela tinha se aposentado? Eu também estou confuso. E a promessa de se aposentar? Não era para ela ir herdar o negócio da família? Será que não conseguiu herdar o negócio? A empresa da família de Lang Kingyul não é de tecnologia eletrônica? Não lançaram vários modelos de celular antes? Lang Kingyul não estava familiarizada com esse setor, certo? Então, é porque não conseguiu herdar o negócio que ela voltou. A pessoa lá em cima tem um ponto. Claro, muitos fãs de Lang Kingyul a receberam calorosamente de volta, inundando as redes sociais com entusiasmo. Estão ansiosos pela sua primeira aparição no programa. O secretário Lee também é experiente em lidar com essas situações. Ela não se apressou em comprar tendências para Lang Kingyul assim que a notícia saiu. Em vez disso, esperou até que a expectativa em torno de Lang Kingyul fosse suficiente, e o programa já tivesse gravado um episódio de promoção, para então começar a criar alvoroço calmamente. Muitos fãs estão animados com o retorno de Lang Kingyul, contando os dias até o programa ser lançado. O resultado é que, ao ouvir que era um programa de namoro, o humor esfriou instantaneamente. Veja, isso é como se você tivesse uma noiva de infância. E, no final, ela morreu inesperadamente. Mas, depois de um tempo, a noiva não só voltou como ainda trouxe um namorado com ela. Agora, o humor dos fãs é assim. Realmente, seria melhor se tivesse acabado antes. Depois de dizer que era um programa de namoro, o entusiasmo dos fãs não estava mais tão elevado como antes. Afinal, a maior parte dos fãs de Lang Kingyul
É composta principalmente por fãs que são namorados. Como os fãs namorados poderiam estar dispostos a ver seu próprio ídolo namorando? Lang King-gil quer brilhar e fazer um grande retorno. Os editores também estão se esforçando muito. Eles montaram um trailer do programa no horário nobre do fim de semana. Na verdade, alguns fãs estavam pensando que Lang King-gil poderia ser convidada como antes no programa de namoro, assistir os outros namorarem em vez de participar. Mas ao ver o trailer, não importa se são fãs de namorado, de pai ou de carreira, o coração se despedaçou. Porque Lang King-gil não vai apenas namorar desta vez. Ela ainda vai namorar com meu Fu Yanji, a ex-amante de antigamente. Embora Lang King-gil tenha dito ao se aposentar que ele era apenas um colega mais jovem, que os dois não tinham nada de romântico. Mas qual é a situação agora? Por que ela está namorando exatamente esse colega mais jovem? Não deveria manter distância ao retornar? Por que insistir em se juntar? Os internautas expressam confusão. O sistema também balança a cabeça, sem entender. Anfitrião. O que você acha que a protagonista está pensando? Será que ela está tão encantada que perdeu a capacidade de pensar? O sistema murmura ao lado. Já que vai retornar, não deveria deixar um caminho limpo para si mesma? Mesmo que goste muito, deveria namorar em segredo. Será que não dá para esperar até que não precise mais do apoio da economia dos fãs? Não dá para fazer a divulgação depois? Estou batucando levemente na mesa. Que risada! O que você acha que é? O sistema não consegue entender. Ele não sabe nem o que está pensando. E não tem ideia do que Lang King-gil está planejando. Será que foi possuído? Ou será que é a inteligência? Por fim, ele finalmente não conseguiu se segurar e me perguntou cautelosamente. Será que é porque você tirou a Suiwi dela? A protagonista, ela, ficou louca. Eu ri ainda mais alegremente. Será que a protagonista não pode andar sozinha sem a Suiwi? Então não pode andar sozinha? O sistema ficou em silêncio por um bom tempo. Ele não conseguia entender. Igual aos internautas. Igual aos fãs da Lang King-gil. Não consegue entender o comportamento tão incompreensível da Lang King-gil. Observando as discussões sobre o programa de variedades no Weibo se tornando cada vez mais fervorosas, eu estava me divertindo muito por dentro. Sistema. Você se enganou. Desta vez, sua protagonista não perdeu o juízo. O sistema estava com uma expressão confusa. Eu balancei a cabeça. Você sabe de tudo isso. A Lang King-gil, que está na indústria do entretenimento há 7 anos, não entenderia? Ela quer exatamente esse efeito. O sistema ficou paralisado por um momento. Surpreendido, ele se comunicou comigo. O que o anfitrião quer dizer é: a Lang King-gil está fazendo isso de propósito para que todos a critiquem? Eu estou de olho nas 5 notícias mais quentes do Weibo. Todas são sobre o programa de variedades da Lang King-gil. Ela é muito bem sucedida, viu? Eu acho. Neste programa de variedades, Lang King-gil deve ter preparado para si mesma e para o Fuyan uma ótima forma de limpar sua imagem. Assim, não apenas ela consegue se restabelecer, mas também faz com que o Fu Yanji ganhe novos fãs. O objetivo dela não é apenas um simples retorno, mas sim aproveitar este programa para que sua empresa consiga se firmar. O sistema se lembrou da trama original. Antes de tornar público seu relacionamento com o Fu Yanji, Lang King-gil também fez muitos esforços para ser aceita pelo público. Nesse momento, tudo fez sentido. Eu disse, aliviado. Parece que a protagonista ainda tem inteligência, né? Eu concordei com a cabeça. Não estava errado. Só que, infelizmente, eu não continuei. O sistema ainda estava confuso. Mas em alguns dias, eu entenderia o que estava perdendo. A secretária lhe acertou em cheio. Era exatamente o momento em que o programa estava bombando. Justo antes da estreia, ela apresentou as provas anteriores e começou a espalhar informações, colocando em cima de Lang King-gil o rótulo de ter saído da indústria por amor e de ter retornado por amor. Não passou um dia. O Weibo simplesmente colapsou. O assunto na internet não parava de gerar discussões. Alguns internautas brincaram. Se saiu da indústria, não deveria aparecer pulando por aí. Como é que essa pessoa está em todo lugar? Essa manobra é realmente impressionante. Então, sair da indústria e retornar é tudo para limpar a imagem do Fu Yanji, não é? Então, quando gostava dele, não poderia simplesmente ter cancelado o noivado? Foi correr para um casamento de conveniência. O Sr. Mu poderia ser mais direto. Sair ileso. Caso contrário, seria muito difícil. Vendo a noiva pulando por causa da amante, a maioria dos espectadores estava apenas observando como curiosos. Mas os fãs de Lang King-gil não aguentavam isso. Eles rapidamente foram para o Weibo dela, pressionando-a a se manifestar e desmentir. E até a sair das gravações desse programa de variedades. Lang King-gil originalmente havia planejado um bom movimento. Não esperava ser atacada de um ângulo tão traiçoeiro. Ela, é claro, previu que os internautas fariam comentários negativos por causa de Fu
Yang Ji faria declarações ruins, mas acreditava que, com atenção, tudo estaria resolvido. O caminho para limpar sua imagem na verdade não é tão complicado. Além do mais, Leng Qingyu tinha um roteiro detalhado que poderia ajudá-la a economizar junto com Fu Yanji no programa de variedades. Embora no começo ela fosse criticada, mas, no final, certamente muitos fãs viriam apoiá-la de maneira entusiástica. O que Leng Qingyu queria era exatamente essa onda final, de retorno para estabelecer sua reputação. Assim, ela poderia começar a iniciar outros projetos, e ainda conseguiria atrair bons investimentos. Em seguida, firmar-se nesse meio não seria difícil. Afinal, ela não é uma novata. Embora esses 7 anos tenham sido difíceis, ela foi avançando passo a passo. Só que depois, foi um pouco mimada por mim, seu noivo. Estou cansado de fazer trabalhos difíceis. Leng Qingyu pensou que poderia esperar calmamente as críticas negativas se acalmarem, e depois, retirar aos poucos um pouco da atenção. Mas não esperava que a outra parte tivesse provas tão contundentes. Se não fosse pela própria experiência, ela poderia até acreditar que realmente saiu da indústria por amor. Confio muito na capacidade de trabalho da secretária Li. Depois de passar as instruções, não perguntei mais nada. Na verdade, estive ocupado com compromissos com alguns executivos. Recentemente, os que conheci foram da área de tecnologia eletrônica, ou os donos de empresas de jogos. O sistema já está começando a achar que o anfitrião está começando a levar as coisas a sério. Essa sensação estava especialmente clara no jantar de hoje. Zhao Qian estava me observando. Não consegui evitar levantar as sobrancelhas. Embora ela não se interesse pelas coisas da indústria do entretenimento, este homem à minha frente, há 6 meses, passou por uma grande controvérsia. A noiva encontrou uma amante. Ele rompeu o noivado de forma decisiva. E ainda mostrou as evidências da noiva se aproveitando dele. Que estratégia, hein? Pode-se dizer que ele é um empresário que não aceita perdas. Na verdade, naquela época, minhas fotos também não foram divulgadas. Portanto, Zhao Qian realmente não esperava por essa estratégia. Que homem tão bonito ele é! Fiquei sendo observado por ela por um bom tempo, mas não fiquei irritado. Apenas me reclinei preguiçosamente no sofá, observando Zhao Qian. Era como se eu estivesse avaliando algo. Oh! Apenas o sistema sabe. Estou realmente fazendo uma avaliação aqui. Eu digo, sistema. Este novo rico à minha frente é bem interessante. Minha mãe faleceu cedo. Meu pai casou-se com minha madrasta e ainda trouxe um irmão um ano mais nova. Ele é extremamente parcial. Não deixou herança para ela. E assim, essa pessoa acabou destruindo a casa por conta própria. E ainda abriu sua própria empresa, tornando-se um novo rico. Não é isso que vocês chamam de protagonista de uma história de superação? O sistema escondeu discretamente seus dados tremendo de medo. Meu coração está acelerado. O que o protagonista está planejando? Por que tenho uma sensação estranha? O Sr. Mu quer colaborar comigo. Zhao Qian percebeu que eu o olhava com um toque de zombaria. Não consegui evitar levantar as sobrancelhas. Isso é interessante. Eu assenti. Vamos direto ao ponto. Ouvi dizer que você, Sr. Zhao, está lançando um novo jogo para celular. Acho que os artistas sob minha gestão podem ajudar o Sr. Zhao com a promoção. Ela ficou um pouco surpresa. Sr. Mu, você veio buscar clientes? Sorri de forma cética. Isso pode ser considerado um preço justo para o Sr. Zhao. Zhao Qian sorriu levemente. Lei ela sorriu frequentemente. Se nada der errado, o Sr. Mu não deve estar fazendo isso sem condições, certo? Eu também ri. Sinceramente, acho que lidar com pessoas inteligentes é o mais interessante. Em menos de 1 hora, nós já resolvemos as coisas. Quando os dois saíram da sala privada, com expressões relaxadas e alegres. Aparentemente as negociações correram bem. Estando na porta, prestes a se separar, Zhao Qian me olhou. Não consegui me conter e brinquei novamente. Parece que eu vou ter que ser mais cuidadoso a partir de agora. Realmente não posso ofender o Sr. Mu. Eu sorri levemente. Não fiquei desagradado com essas palavras. Pelo contrário, ri e disse. Fique tranquilo, Zhao. Eu sou assim. Não sou tão mesquinho assim. Apenas guardo rancor por um tempo. Não tenha medo de me ofender. Por outro lado, o programa de variedades da Leng Qingyu não tem ido muito bem nos últimos dias. Isso também afetou o filme que ela gostava. Para coordenar a antecipação desse filme, ela planejava jantar com algumas pessoas-chave para discutir. Justamente por causa da sua reputação atual, a outra parte tinha algumas reservas. Afinal, ela ainda precisa da programação deles. Leng Qingyu definitivamente não esperava me encontrar em uma situação como esta. Parece que eu também estou aqui para socializar. Com um leve semblante de cansaço, encostado na parede no final do corredor, embora não estivesse fumando. Mas a impressão que dava era que estava desfrutando daquela preguiça e atitude rebelde.
É bom lembrar que Leng Qingyu tentou me contatar antes. Mas desde que a coloquei na lista negra naquela vez, ela nunca mais conseguiu me contatar. Para ser sincero, voltar para a indústria do entretenimento. Leng Qingyu, por um lado, é familiarizada com essa indústria. Mas, por outro lado, é algo que ela nunca compartilhou com ninguém. Na verdade, ela quer ter algum contato comigo novamente. O rompimento do noivado a deixou sem voz. Como disse Liu Shen, se ela tivesse habilidades ou status que pudessem rivalizar com os meus, talvez eu não tivesse desistido do noivado tão facilmente. Portanto, a Leng Qingyu de agora está sempre pensando em se afirmar, especialmente na minha frente. Para ser sincero, eu realmente estou cansado de compromissos sociais. O desenvolvimento da família Mu está indo bem, mas há muitas pessoas com inveja. E não são poucos os que procuram problemas nas sombras. No trabalho diário, eu não só preciso prevenir como resolver esses problemas. Ainda tenho que contra-atacar. De fato, estou exausto. Olhei para o relógio. Pensei que em 5 minutos eu iria embora. Quando desviei o olhar, acabei vendo Leng Qingyu não muito longe. Apenas fiquei um pouco surpreso. Eu recuperei meu olhar. Virando a cabeça e voltando para o camarote, Leng Qingyu ficou parada no lugar, um pouco perdida. Ela ainda achava que eu iria cumprimentá-la, ou trocar algumas palavras. Quem diria que eu estaria tão calmo? Apenas dei uma olhada rápida, como se estivesse olhando para um estranho. Na verdade, na memória de Leng Qingyu, alguns detalhes meus preenchiam sua vida. Eu mencionava casualmente o café que ela gostava. Em poucos dias, eu aparecia no set dela. Havia pessoas falando mal dela pelas costas. No dia seguinte, as notícias diziam que aquela pessoa perdeu o papel. O tempo estava um pouco mais frio. A secretária dela trouxe uma bebida quente e um casaco. Nestes 7 anos, minha sombra sempre esteve na vida dela, a ponto de ela parecer já estar acostumada com aquilo bom. Naturalmente ignorou isso. Até que um dia, eu realmente me afastei completamente da vida dela. No início, Leng Qingyu não entende de jeito nenhum. Como eu poderia ser tão decidido? Eu claramente me importava tanto com ela, a amava tanto. Mas consegui me virar com tanta facilidade. Não muito depois, ela de repente percebeu. Talvez porque ela não se desse conta. Sempre achou que eu apareceria automaticamente ao seu lado. O que a fez nunca perceber que precisava colocar um rótulo de não solteira. O compromisso terminou. Eu e a secretária Li fomos juntos para o estacionamento. Mas vi de relance a mulher parada ao lado do meu carro. Não pude evitar de franzir a testa levemente. A secretária Li, ao ver Leng Qingyu, pensou que suas ações haviam sido descobertas pela outra. Não pôde deixar de ficar um pouco nervosa. Senhorita Leng. Leng Qingyu levantou a cabeça. Acenou com a cabeça para a secretária Li. Sabia que ela era minha assistente valiosa. Costumava frequentemente entregar coisas para ela em meu nome. Leng Qingyu se virou para mim. A expressão complexa no rosto dela me deixou um pouco confuso. Mas também não é algo que me desperte curiosidade. Então eu perguntei diretamente de forma simples. Tem algo? A secretária Li realmente elogiou minha calma. Costurei as coisas nas costas dela. Mas não me senti culpado ao enfrentar a situação. Claro que não. Afinal, a tarefa que me foi dada é: eu tenho que dar uma de lobo para Leng Qingyu. Só posso lamentar que isso é obra do destino. O sistema sorriu levemente e disse: eu cuspo. Isso não tem nada a ver com o destino. Leng Qingyu suspirou. Finalmente falou: eu gostaria de conversar com você. Eu imediatamente pensei que na trama original parecia. Não havia uma cena de encontro com a protagonista. O sistema não pôde deixar de lembrar. Hospedeiro, faça um favor, por favor. Você ainda precisa enganá-la mais. Ela só quer conversar com você. Ao ouvir isso, não pude evitar um sorriso. Vi um brilho de esperança nos olhos de Leng Qingyu. Eu sorri para ela. Então está bem. A secretária ali estava dirigindo. No fundo, eu me senti aliviado por hoje ser ela dirigir. O chefe bebeu. Caso contrário, eu teria perdido esse grande babado. Pelo jeito da Leng Qingyu, ela claramente não sabia das confusões que estavam acontecendo por trás dela. Ao perceber isso, a secretária ali ficou um pouco mais tranquila. Ela dirigia com seriedade, com os ouvidos bem atentos, com medo de perder qualquer som vindo do banco de trás. Leng Qingyu realmente tinha sangue frio. Ou melhor, estava sem saber como começar. Até que a metade da viagem passou. Foi quando ela finalmente falou a primeira frase desde que entrou no carro. Sobre o Fuyanji. Foi meu erro. Mas eu realmente não tenho outros sentimentos por ele. No início, eu só queria ser alguém que o ajudasse. Ela virou o rosto na minha direção, começando a explicar um assunto antigo que havia sido deixado de lado. Eu não deveria ter sido impaciente com você. E não deveria ter dado oportunidades para os outros. Esta foi minha negligência em comparação com o choque do secretário Li, que estava dirigindo na frente.
Eu estava completamente calmo. Afinal, eu não sou mais o antigo Mu Xinshin. Não me importo com os sentimentos por Leng Qingyu, mas fico um pouco aliviado que Leng Qingyu finalmente consegue perceber seus próprios problemas. No fundo, sinto um certo alívio. Pelo menos, não haverá mais ninguém que machuque pessoas inocentes em nome do amor verdadeiro. Ao me ver sem expressões, Leng Qingyu parece um pouco mal, mas ela ainda continua falando. Então, quando você decidiu cancelar o noivado? Eu não tinha razões para contestar, mas Mu Xinshin, você não tem responsabilidade sobre tudo isso? Ao ouvir isso, eu me virei para olhar Leng Qingyu. Meus olhos claramente mostravam surpresa e descontentamento. Ao ver minha reação, ela, ao contrário, sorriu. Durante 7 anos, você sempre me disse que você era meu noivo. Você nunca iria me deixar. Não importava o que acontecesse. Você sempre esteve ao meu lado. Em todas as pequenas e grandes coisas da minha vida, havia sua sombra. Você me alimentou com amor, me fazendo não amar ninguém mais. Não sabia como amar outra pessoa. Só sabia aproveitar o amor dos outros. Você nunca me pede para não te dar presentes, para não chegar atrasado nos encontros, para não me pedir para manter distância de outros homens. Sempre me perdoa. Mas assim que eu cometo um erro, você imediatamente se afasta. Mu Xinshin, você se atreve a dizer que você não tem nenhum problema neste relacionamento. Eu fiquei atordoado. O antigo dono realmente a amava até o osso. Sempre pensando nela. Sempre a protegendo. Quem diria que isso se tornaria uma razão para Leng Qingyu encontrar desculpas para seus próprios erros? Leng Qingyu me olha. Desde que o relacionamento dos dois se rompeu, esta é a única expressão óbvia que ela viu no meu rosto. Antes, sempre que a enfrentava, eu só tinha uma expressão de indiferença e impaciência. Ao acordar, eu olho para o semblante ligeiramente relaxado de Leng Qingyu, o canto dos lábios se curvando levemente. Leng Qingyu, eu não sou seu professor. Não há necessidade de te ensinar como amar. E você não é mais uma garotinha de 17 anos. Os papéis que você interpretou durante as filmagens não incluem a esposa ou namorada de outra pessoa. Você nunca viu alguém durante a pesquisa do roteiro como ser namorada ou noiva. Você nunca comeu carne de porco, mas já viu um porco correr, certo? Você disse que é a primeira vez que alguém te ama. Então não vai responder. Não vai amar. Você acredita mesmo nisso? Qual namorado gostaria que sua namorada ficasse grudada com outros homens todos os dias? Qual namorada daria uma toalha para secar o cabelo de outro homem? Será que isso não é ultrapassar limites? Você não sabe? Você apenas não se importa tanto assim comigo. Se você realmente se importasse com esse noivo, não teria dado a oportunidade de outra pessoa se aproximar. Você também não me faria entender errado. No entanto, você não fez isso. Eu a observei friamente. Leng Qingyu, não é que você não saiba amar. Você apenas não me amou. Assim que terminei de falar, o carro parou bem em frente ao apartamento de Leng Qingyu. Ouço o que eu digo. Leng Qingyu ficou um pouco atordoada. O canto de sua boca se moveu levemente. Sem dúvida, ela sempre soube dessas verdades. Quando eu virei a cabeça para olhar pela janela, para confirmar que não havia nenhum jornalista escondido do lado de fora, eu me recostei na cadeira e massageei a têmpora. Falei suavemente. E Leng Qingyu? Não importa o que você veio fazer aqui hoje. Deixe-me esclarecer as coisas. Eu, Mu Xinshin, não tenho interesse em voltar atrás. O noivado foi cancelado, e é isso. Se pudermos evitar nos encontrar no futuro, que assim seja. Ao dizer isso, senti uma certa melancolia. Afinal, eu sentia que não valia a pena pelo original. 7 anos de juventude realmente não deveriam ser desperdiçados com esse tipo de pessoa. Minhas palavras foram ainda mais chocantes para Leng Qingyu do que antes. Ela não teve tempo de pensar no que era essa dor no peito. E eu a convidei diretamente a sair do carro, parada na beira da estrada. Ela olhou para o meu carro e partiu sem hesitar. Sentir aquela dor surda e indescritível no coração, como se algo estivesse escorrendo lentamente de sua vida. Eu não estava intencionalmente impedindo o desenvolvimento de Leng Qingyu na indústria do entretenimento. Ela apenas teve que lidar com o impacto negativo anterior. Forçada a abandonar os programas de variedades, optou por investir em filmes. Pode realmente ser a bênção do escolhido da sorte. As várias investidas de Leng Qingyu foram bastante bem-sucedidas. Conseguiu, com dificuldade, se firmar no meio. Nesse momento, ela rescindiu o contrato com Fu Yanji. Isso realmente pegou a todos de surpresa. Ela, durante o momento mais difícil de ser atacada, foi forçada a voltar para casa e herdar. A relação com Fu Yanji nunca foi rompida. Agora, a trajetória da empresa está estabilizada. Ela, ao contrário, decidiu se livrar de Fu Yanji. Isso era algo que ninguém esperava. No início, assinou um contrato de 3 anos. Se Leng Qingyu quisesse rescindir com Fu Yanji,
Teria que pagar uma boa quantia em multa rescisória. Em termos de interesses comerciais, ela poderia resolver isso de uma maneira mais adequada. No entanto, ela anunciou publicamente que queria rescindir o contrato com ele. O mais chocado de todos foi o próprio Fu Yanji. Ele observou Leng Qingyu retornar. Ele se comportou como se não houvesse nenhuma barreira entre eles. Ele acreditava que seu grande futuro finalmente estava a caminho. Mas, justo nesse momento, Leng Qingyu disse que queria rescindir o contrato com ele. Ele instantaneamente perdeu a calma.